Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas e a gente tá aqui hoje pra conversar sobre programadores, o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior, quais são os salários que o pessoal ganha cada uma dessas faixas salariais, como o que diferencia uma da outra, como entrar no mercado. E a gente tá aqui hoje pra conversar sobre isso, como sempre, com o João. Tudo bom, João? Fala, Lucas, tudo bem? Hoje é um assunto polêmico, viu? Todo mundo comenta disso. Uns falam que existe sênior, outros falam que não tem muito a ver com isso de tempo e experiência. O que conta é o que o cara sabe, sei lá. Vamos ver o que isso vai dar. Só sei que vai ser maneiro. E o nosso convidado de hoje, o nosso queridíssimo Léo. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem? E aí, Lucas, beleza? Beleza, João? Beleza? Beleza, é nóis. Bom, acho que é um jeito legal da gente começar a conversar, né? Um tempinho atrás saiu uma matéria, se não me engano, foi na revista Época. Enfim, foi algum jornal aí de grande nome que lançou aquela matéria famosa, que todos os programadores falaram sobre isso na época, de que a profissão do futuro, que você saía da faculdade ganhando 15 mil reais por mês, que os caras estavam escolhendo onde trabalhar, com o que trabalhar, e isso não é bem uma realidade geral assim da área. Não é que você vai entrar, fazer 2 anos de faculdade e sair ganhando fortunas e recusando estágios de 10 mil reais. Não é bem isso que acontece no dia a dia, na maioria dos casos, na maioria dos profissionais, né? Bom, só pra começar, Léo, dá um pouquinho do teu background, fala um pouquinho de você, que a gente sempre pede pro pessoal se introduzir aqui e a gente já entra no papo. Fechou. E aí, pessoal? Eu sou o Léo, né? Trabalho há 4 anos como desenvolvedor front-end, mais focado no front, já fui back, já fui banco de dados, já fui tudo. Só que hoje eu tô mais focado no front-end, assim, né? Com aplicativo, web. Já trabalhei em projeto bastante grande, tipo a Cielo, Gerdau, agora eu tô num hospital, né? Inclusive trabalhando junto com o Lucas e com o João. Então, cara, não sei se tem muito mais pra falar, assim, o resto é mais experiência mesmo, né, que a gente passa. Mas é bem bacana, cara. Tipo, isso daí que você comentou da revista, cara, não, vamos, continua aí, que senão já começa a me irritar já. Não, bacana. Bom, vamos entrar nessa questão da revista aí. Tem alguns pontos que essa matéria já levanta, né, que já são problemáticos. Ela meio que joga tudo que é programador num saco de gato só, e todo mundo é programador. Então, o cara que ele acabou de entrar no mercado, ele precisa passar pela primeira experiência de estágio dele ainda, ele ainda precisa aprender a programar, porque ele só viu na faculdade código, muitas vezes sem integração, sem saber fazer um deploy, as coisas que a gente sempre reclama aqui. Esse cara, equiparar esse cara com o sênior o senior front-end ou back-end de um projeto grande, que já tocou projeto, que já consegue definir arquitetura, que já sabe como mexer com várias tecnologias, ou que trabalha às vezes com uma linguagem super específica, com uma tecnologia específica, que já conhece framework, que já sabe fazer troubleshoot, que já sabe debugar código. Comparar esses dois, jogar tudo como eles são todos programadores, e não é bem assim que o negócio funciona, né? Quer comentar um pouquinho, Léo? Cara, é exatamente isso que você comentou, mano. Tipo, para aquela revista, o estagiário e o arquiteto de software é a mesma coisa, né? Tipo, ganham o mesmo salário, os dois saíram da faculdade aprendendo a programar e tal, dali pra frente a experiência de carreira. Cara, uma coisa que eu acho interessante comentar sobre isso é que quando eu comecei na carreira, que eu era estagiário, eu ganhava R$ 1.500. E pra mim, assim, eu achei que com 8 anos eu ia conseguir passar dos 4.000, assim, cara. Tipo, pra mim tudo era carreira, porque essa era a visão que a faculdade tinha, né? Eu fiz a FATEC, é uma faculdade pública, né? Então tem os professores, tem professor bom e tem professor polêmico, assim, né? Que eles ensinam na época e hoje o mundo é bem diferente. Pra vocês terem uma ideia, que nem eu acho que eu tava conversando com o Lucas essa semana sobre isso. Eu entrei numa sala de aula, eu tava como front-end há 2 anos. Tava como front-end há 2 anos. Eu entrei numa sala de aula de lógica de programação e o pessoal tava falando assim, professor, por acaso a gente não vai aprender HTML, CSS, porque as vagas de estagiário normalmente requerem muito isso, né? Ela pede para você saber ou PHP ou HTML e tal. Cara, assim, pelo menos a FATEC, né? Eu sei que a FIAP, por exemplo, ensina e tal, mas a FATEC, que é a que eu fiz, não chegava nem perto disso. Daí o professor levantou assim e falou, cara, eu não vou ensinar HTML e JavaScript pra vocês, porque isso daí não dá dinheiro, nunca vai dar dinheiro. Isso daí não é programação. Aí, cara, tipo, eu parei assim, fiquei olhando pra ele, não falei nada na aula, né? Cheguei no final da sala e falei, bom, professor, vamos conversar um pouquinho.
É meio arrogante até falar isso, né? Mas como ele é um professor de escola pública, ele tem o salário dele na internet. Mostrei quanto ele ganha e mostrei quanto eu ganhava só com front-end. Falei, pô, professor, alguma coisa está errada, né? Porque eu não sou o melhor no que eu faço e de longe você é ruim no que você faz, entendeu? Até porque ele estuda em escola pública. Eu expliquei, dá aula em escola pública, perdão. Cara, eu expliquei pra ele como que tá o front-end hoje, que tem o JavaScript, que tem o React, que, puta, é programação sim, né? Tem gente que acha que não, mas é programação sim, faz muita coisa. O JavaScript por si só, né? Com Node e tal. Mas, cara, assim, ele falou que realmente não estava sabendo disso, vai mudar a opinião dele. No fim das contas, a FATEC continua não ensinando HTML e JavaScript, mas eu acho que pelo menos ele parou de como que eu vou dizer, distribuir essa palavra pro pessoal, né? Porque não é uma realidade, cara. Tipo, quando você tá procurando uma vaga de júnior, uma vaga de estagiário, você vai ter que saber PHP. Normalmente tem uma lista de 40 coisas que você deve saber, né? Que, na verdade, eles só querem uma. Então, cara, você tem que saber, velho. O básico você tem que saber de front-end. Não adianta você fazer uma parada que você não sabe como que não funciona, né? Não, e o que mais me impressiona nessa matéria é eles acharem que o cara que vai sair da faculdade ele já vai sair sabendo programar. Porque a gente sabe que não é bem assim, né? Nós três aqui fizemos faculdade, a gente sabe que você sai de lá, cara, praticamente sem quase nada, cara. Cara, você sai praticamente um noob, assim dizemos, né? Tipo, cara, assim, eu saí da faculdade, eu não sabia o que era um deploy, eu não sabia como funcionava um deploy, e o pior erro de todos, eu não sabia que não podia dar deploy de sexta-feira. Cara, isso eu já devo ter reclamado disso aqui no podcast umas 4, 5 vezes. A faculdade te passa de 3 a 5 anos sem te ensinar a fazer um deploy. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Isso é uma coisa que até hoje eu não consigo aceitar no meu coraçãozinho. Eu tive aula de programação, eu aprendi 4 linguagens de programação na faculdade, eu tive aula de servidores e serviços de rede e a gente não fez deploy nenhuma vez. Nenhuma vez a gente subiu uma aplicação para um servidor. Em 4 anos, né? Porque eu tive que fazer o TCC. Cara, é uma loucura isso. É tipo, tão longe da realidade do mercado. E aí entrando no que o Léo comentou, de tipo, parece que é aquela sensação meio velha de que o programador ele vai gerar um executável, jogar pela janela assim, jogar por cima do muro. Aí, opa, o cara de infra pega aqui o pacotinho, roda o pacotinho e sobe para faz o deploy, e os dois nunca tem que se conversar, porque, né? Cara, é uma noção tão antiquada. Assim como a questão do JavaScript, né? A gente já comentou aqui, tipo, beleza, o JavaScript até, sei lá, 10 anos atrás, realmente era uma linguagem cheia de defeito, problemática, que ninguém gostava, tinha que socar jQuery para conseguir fazer qualquer coisa. Mas, tipo, o mundo mudou, a linguagem evoluiu, as tecnologias evoluíram, o front ganhou uma nova importância dentro do mundo de desenvolvimento, né? Isso sem nem mencionar a questão de front mobile, né? Que é uma outra área inteira que, tipo, tem a sua relevância, assim, absurda. E ainda assim tem professor que acha que não, a gente vive 40 anos atrás, 30 anos atrás, fazendo pacotinho Java, que o importante ali é o back-end pesado, e o HTML é só uma telinha, assim, com formulário, input, que você vai entrando com os dados ali. João, você levantou a mão e depois, Léo, vocês podem entrar aí. Não, e é tipo, você falou que a gente vai gerar um executável, jogou pela janela, o cara pegou, já subiu no servidor. O que eu acho interessante também é, tipo, o cara quando tá começando, você vai lá e faz um site, gera uma página HTML e manda o endereço localhost. Porque, cara, você não sabe o que tem que fazer. Manda localhost lá pro cara. Isso é quando tem localhost, quando o cara faz um live reload lá, alguma coisa, senão é o arquivo direto ainda. Aí você manda o link pro Lucas acessar da casa dele. Vai funcionar belezinha. Cara, dá muita impressão que é isso, né? Que, tipo, você vai copiar o caminho do seu arquivo, mandar pro DevOps ou pra Infra, seja lá o que for, ele vai colar no lugar da URL, assim, e vai funcionar, tá ligado? É muito confuso, cara, essa parte. Tipo, isso é um dos pontos que eu acho que a faculdade não é bacana, né? Você não aprender a fazer deploy, você, cara, por mais que você aprenda mobile, não é aqueles mobile mais bonito, né? Eles se importam um pouco com isso, eles querem mais que você faça a calculadora, que faça 2 mais 2, é muito mais importante do que uma tela de login, né? Cara, eu quando saí da faculdade não tinha a mínima ideia de como que funcionava sei lá, um token JWT, sabe? Como que funciona o login. Pra mim era match de login e senha que tava guardado num bloco de notas ali, e se não desse... Porque, cara, banco de dados, tipo, você aprende na faculdade,
Mas você aprende também bloco de notas, e o bloco de notas é muito mais funcional do que um banco de dados, né? Para que você vai usar um banco de dados relacional, sendo que, pô, bloco de notas, fica ali na máquina, tá a 2 caminhos de você não precisa fazer conexão com ninguém e tal. Cara, isso é fora da faculdade. Mas também, a gente não pode chegar metendo pau assim na faculdade, porque também tem o lado bom, né? Por exemplo, o algoritmo. Cara, se não tivesse algoritmo na faculdade, ninguém ia querer estudar algoritmo. Todo mundo só ia fazendo a la caralho, sabe? Digitando. Imagina você, tipo, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na faculdade que eu achei bacana foi o Bubble Sort, né? Imagina você fazendo um método de ordenação que você não tem noção nenhuma para onde que você vai, saca? Deve ser uma parada muito difícil, assim, mano. O que vocês acham que vocês aprenderam de legal na faculdade? Tipo, fala um ponto bom e um ponto ruim. Eu acho que ia ser bacana. Cara, lógica e algoritmo foi bem pensado, para ser honesto. Eu achei bacana o que a gente aprendeu, mas eu acho que a gente devia ter uma carga muito maior de algoritmo. Então, o pouco que teve foi bom, mas podia ter tido mais. Banco de dados, eu aprendi na faculdade. Eu achei, até hoje, tipo, modelar banco de dados é uma parada que eu aprendi na faculdade. Até hoje eu sei modelar banco de dados por conta da faculdade. Que é uma coisa muito bacana, que eu sei que muito programador não tem essa vivência de pegar um banco e normalizar ele e, tipo, não sabe direito como definir as tabelas e tal. Isso é uma parada que eu aprendi na faculdade, muito bacana. E, cara, ponto ruim não ter aprendido deploy, é um ponto que eu sempre trago, mas pensando em outro, tem muitas coisas. Um ponto péssimo, eu aprendi Java. No meio do semestre eu aprendi banco de dados. E aí eu não aprendi a fazer uma conexão do banco de dados com o Java. Então, para não dizer que a gente não aprendeu a fazer conexão de banco de dados com Java, a gente aprendeu a conectar o Java com o banco de dados, o Access. Então, assim, por que a gente não aprendeu a conectar com SQL, com MySQL, com SQL Server, com MySQL, com Postgres, com qualquer outra coisa? Então, um ponto negativo que eu acho na faculdade, para além dessas coisas que eu acho que são meio básicas, tipo deploy, conexão com banco de dados, esse tipo de coisa, que uma outra professora acaba até puxando às vezes, mas não é a regra geral, e eu acho que deveria ser, tipo, a ementa devia ter isso, é a desatualização. É extremamente antiquado o currículo da faculdade. Eles não estão preparados para lidar com tecnologias novas. Então, por exemplo, eu fiz um tecnólogo, fiz análise de sistemas. Teoricamente, a gente está sendo preparado para entrar no mercado. Não é um curso que você está sendo preparado para seguir uma carreira acadêmica, para fazer pesquisa. É um curso para você sair e vou para o mercado buscar emprego. E a gente não aprendeu as linguagens no momento. A gente aprendeu Java, que tipo, já é uma linguagem bem legada, né? Ah, mas banco usa, tal, ok, mas não se começa muita coisa em Java hoje. Não se começa nada em Java hoje. Talvez em Clojure, mas Java puro mesmo? Orientação a objeto ali, criar os objetos. Não se começa coisas em startups, pelo menos, desse ponto de vista. A gente aprendeu C++, que é muito bom para você ter uma base, para você entender como funciona a lógica de programação, linguagem de programação, mas também não é uma coisa que tipo, vai te jogar no mercado, tipo, no grande mercado. A gente aprendeu Flash, né, que já tinha morrido, e a gente não aprendeu nada de mobile. A faculdade tipo, passou inteira, 3 anos, e eu comecei em 2012, eu terminei em 2015, sem ver mobile, sem criar um aplicativo mobile. O único momento da faculdade que eu criei um aplicativo mobile foi no mini curso que foi dado na Semana da Tecnologia, que vieram vários palestrantes. Mas na faculdade mesmo não teve isso. Então são coisas que eu acho que faltam, né? Tá mais atualizado com o mercado. A gente viu muito superficialmente métodos ágeis, muito superficialmente. A maioria dos projetos final a gente fez em PMBOK, justamente por isso a gente não tem uma grande carga de Scrum, Kanban, métodos ágeis em geral, né? Tipo, Agile, Lean, cara, tipo, hoje tá bombando, o mercado tá amando essa porra de Lean Startup e a gente também não viu na faculdade. Então, várias coisas assim, eu acho que a faculdade perde em não se atualizar. Talvez porque tem um certo... Não são todos, óbvio, tem muitos professores bons, mas tem um certo perfil de professores que eles estão ali há muito tempo, não querem revisar os conhecimentos que eles têm, usam as coisas que já são mais cômodas para eles. Então, às vezes eles te tolhem um pouco essa liberdade. Isso é uma coisa que eu acho que é bem negativa na faculdade até hoje. E eu acho que eles poderiam ter um pouco mais de proximidade com empresas também, para facilitar a galera conseguir estágio, que é uma parada que, tipo, puta, o que tem de
vamos lá, gente. Aqui tem. Vocês são programadores, vocês adorariam. A gente adoraria ir na porra de uma faculdade dar uma palestra pra um monte de moleque. Tipo, tem um monte de empresa aí querendo contratar programador adoidado. Tem um monte de moleque na faculdade querendo aprender programação. E por alguma razão as coisas parecem que não se casam muito bem. Então, são algumas coisas que eu acho que faltam. João, pode falar, pode complementar aí. Cara, depois dessa aula que você deu aí, você quer que eu fale o quê? Porra! Mas eu acho que essa falta de atualização dos professores da faculdade, assim, se ela é a que mais pesa, porque, se, por exemplo, eu comecei a faculdade em 2015, eu acho. Foi, comecinho de 2015. E, lógico, eu não sabia nada, não tinha noção nenhuma, mas, cara, você percebia que, tipo, o professor estava ensinando C#, Java, e o pessoal já estava procurando umas linguagens mais da atualidade, entendeu? Então, não casava o que você estava aprendendo com o que o mercado estava procurando. E, sei lá, cara, acho que a parte de algoritmos também é uma parte bem maneira da faculdade, e a parte de processamento de imagem que eu aprendi na faculdade foi a que mais me deixou... que mais que eu me encontrei, assim, porque o professor é realmente muito bom. A parte de processamento de imagem e qualidade de software foram as duas matérias que... qualidade de software e redes, por causa dos professores, foram as matérias que mais me deixou assim, com vontade de seguir na carreira de desenvolvimento, de tecnologia, assim. Porque o professor era realmente muito bom e ele sempre buscava trazer as coisas que estavam da atualidade. Por mais que tinha o script dele lá para seguir, ele sempre tentava falar assim, ó, é desse jeito aqui, tá no script, mas tem esse outro lado aqui. Então, são os pontos positivos que não são para todo mundo, mas que em determinadas faculdades, em determinados momentos, tem professores que realmente buscam e correm atrás para trazer o que está acontecendo de melhor na tecnologia para a galera. Só para não ser injusto também, eu esqueci de comentar, essa parte de negócio também tive bons professores. Tive um professor muito bom para gerenciamento de projetos, se não me engano, que a gente viu DFD, vimos um pouquinho de Scrum que a gente viu foi com ele, que o cara era muito bom mesmo, as aulas dele eram palestras praticamente, o cara era bem voltado para a parte de levantamento de requisitos, definição de regra de negócio, processo para você conseguir levantar requisitos para desenvolver o sistema. Então foi muito bacana também, se eu não falasse, teria sido injusto. Eu tive bons professores e tive boas aulas na faculdade, não posso dizer que não, mas ainda assim eu acho que existem esses pontos que são muito problemáticos na faculdade, às vezes, talvez até principalmente na área técnica, justamente porque certas cadeiras são bem legadas, são a tecnologias bem legadas, com certos professores que não querem se atualizar. De novo, não são todos, mas existe esse problema principalmente em algumas linguagens, algumas disciplinas, algumas matérias. Você, Léo. Cara, então, acho que, tipo, faculdade é isso, né? Mas aí, o que vocês acham que, tipo, o que é um estagiário e um júnior pra vocês? Isso daí, até hoje, me deixa um pouco confuso, né? Porque, assim, quando eu entrei como estagiário, cara, eu fiquei como estagiário acho que 6, 7 meses, mas não fui intensivo, porque é até uma história um pouco engraçada, né, que eu conto pros meus amigos. Tipo, no meu primeiro dia como estagiário, eu tava com muito medo de não aguentar e tal, programação, não sei o quê. Cara, não sei nada de programação, eu entrei no estágio sem saber como funcionava uma variável, assim. Então, cara, eu fiquei desesperado, né, e eles falando lá de JavaScript, disso, daquilo e tal, e eu, puta que pariu. Não sei se eu vou aguentar fazer isso, né? Aí, beleza. Aí ele pegou e, tipo, a mulher chegou pra mim e falou, e aí, como que foi seu primeiro dia e tal? Falei, foi difícil, né? Eu entendi mais ou menos e tal, não sei o quê. Como que funciona o contrato, né? Tipo, se eu não conseguir e tal, eles podem me mandar embora, não sei o quê. Fiquei preocupado de verdade. Aí a mulher falou assim, não, o seu contrato já foi assinado, você tem 1 ano garantido aqui, eles não podem te mandar embora por 1 ano. Eu juro pra vocês, eu saí dali, fui pra concessionária e comprar meu primeiro carro. Eu parcelei, tipo assim, eu tava ganhando, cara, acho que R$900. Eu meti uma parcela de 500 conto no carro pra poder ter certeza que eu não ia desistir, tá ligado? Eu falei, não posso desistir disso, eu tô amarrado, tá ligado? E vou ter que ficar nesse estágio. Cara, olha que bizarro. Era um estágio que a gente mexia no sistema que era só JavaScript, não fazia mais nada. Era um JavaScript que ele funcionava tanto como front quanto back. Então, o que você fosse fazer, você coloca JavaScript que funcionava.
3 meses, assim, aprendendo isso e tal. Foi um pouco difícil até, né? O JavaScript puro. Aí eu conheci o fantástico mundo de jQuery, assim. Dali pra frente, eu achei que eu era o programador mais foda do planeta, tá ligado? Cara, eu desenrolava muito com jQuery. Era tudo muito fácil. Tudo que eu fazia no JavaScript demorava 30 linhas, 40 linhas, eu fazia em jQuery com 5. Então, eu achei bem foda isso e troquei de trampo. Fui para outro estágio para ganhar o dobro do salário, assim, praticamente. Cara, quando eu cheguei lá, tinha programadores júnior, né? Tipo, júnior PHP, júnior isso, júnior aquilo. Os caras até tinham uma piadinha interna lá que eles me chamavam de estagiário sênior. Porque, assim, eu era estagiário e eu manjava muito mais do que os júniores, assim, da área, né? Porque daí eu entendi que eu sou estágio porque eu tô numa faculdade. O júnior, não necessariamente ele tá na faculdade, mas ele também é iniciante, né? Então, isso eu achava meio broken, assim, de por que o cara é júnior e sabe menos, e eu sou estagiário e sei mais, tá ligado? E sempre ficou confuso na minha cabeça. Que vocês acham que é um estagiário e um júnior? O que vocês têm a falar a respeito disso? Acho que é o João? Cara, assim, é meio difícil a gente identificar um estagiário e um júnior, porque os dois ambos estão começando. Agora você falou que, tipo, o estagiário é o cara que tá na faculdade. Acho também, mas eu acho que ele ainda sabe um pouco menos que o júnior. Porque eu acho que o júnior ele tem que chegar sabendo fazer, tipo, o básico, vamos dizer assim. Por exemplo, você falou, quando você começou, você ficava meio assim, cara, uma variável, alguma coisa do tipo. Eu acho que o júnior ele tem que saber, tem que chegar sabendo, tipo, um contexto de uma variável, como montar como fazer uma requisição, um HTTP, alguma coisa do tipo. Pelo menos isso ele tem que chegar sabendo. O estagiário, eu acho que nem tanto, porque, por exemplo, se o cara pegou um estágio no, sei lá, segundo ou terceiro semestre da faculdade, se ele não for um cara que corre atrás e estuda por conta, ele não vai estar sabendo muita coisa. Então, ele chega sabendo um pouco menos que o júnior. Mas também tem o outro lado, estagiário sênior, a gente passou por isso também na empresa que a gente trabalhava anterior, né, Lucas? Você lembra disso? Também tinha essa piadinha interna. Eu já trabalhei com o Lucas em outra empresa também, tá? A gente saiu de uma empresa e entrou na mesma empresa. Tipo, bem novo. E a gente tinha essa piada também. Mas, assim, acho que o que difere mesmo é a faculdade e nível de conhecimento, cara. Não tem como você falar, porque muitas vezes o cara pode ter entrado como júnior por causa de tempo de experiência, mas ele pode manjar muito mais, cara. Ele pode manjar pra caramba e, sei lá, chegar até perto do sênior, quem sabe. Depende do que o cara quer e do que o cara corre atrás. É meio difícil. Tem os dois lados da moeda, né? Tem as duas pontas. Você não pode julgar só por tempo de experiência e não pode julgar só pelo que o cara sabe. Então, tem que saber balancear. Pode falar, depois eu... Um comentário só que eu ia fazer com relação a isso é que, tipo assim, eu acho que o estagiário ele tem até mais sangue de aprender do que o júnior, porque, assim, normalmente, né, na teoria, claro que bem na teoria, o júnior, na teoria, ele já saiu da faculdade e também já passou por um estágio. Então, dependendo do ritmo dele, né, ele pode estar com outras prioridades, né, cara? Por exemplo, eu conheci júnior que tem bastante filho, conheci júnior que tem muito mais interesse numa vida de academia e tal, né? E assim, o estagiário ele não tem essa escolha, né? Porque ele trabalha 6 horas e estuda 6, fora transporte público e tal. Então, assim, ele come programação, ele dorme pensando em programação e acorda pensando em programação. Então, tipo assim, por mais que tenha muita coisa envolvida na faculdade, negócio, matemática e tal, cara, ele tá ali para destruir, né? Ele não quer fazer nada daquilo que ele tá fazendo de novo, porque quem fez uma faculdade, né, principalmente assim, em particular que seja, você não quer repetir a mesma matéria, você não quer fazer aquilo de novo. Então, você janta aquilo, almoça aquilo, para não ter que fazer isso de novo. Eu acho que isso dá bastante foco também, né, pro estagiário. Isso torna ele, às vezes, até com mais sabedoria, assim, do que o júnior, né, não, Lucas? Então, aí que tá o ponto. Eu acho que você tem o estagiário, que é esse estagiário, que é o estagiário sênior, né, que a gente brinca, e você tem o cara que é o programador que tá na faculdade, e diferente do que você comentou, ele não tá nem aí se ele vai ter que fazer de novo a disciplina, seja porque ele tá na faculdade pública e ele não vai ter que pagar, seja porque os pais dele estão bancando e ele não tem que se preocupar com isso, seja porque ele tá cagando se ele pegar um monte de DP, e aí geralmente esse cara também tá cagando quando ele vai pro mercado. Raras exceções, é claro, né, tipo, tem o cara que, tipo, tá cagando na faculdade porque ele tá lá só pelo diploma, mas porque ele já manja pra caralho e eles, tipo, não precisa se preocupar. Então, mas via de regra, o cara que entrou na faculdade sem conhecer nada, sem saber direito o que ele tava querendo ali dentro e tal, tem essa questão, sim.
Mas entrando em questão de estagiário e de júnior. O estagiário, a minha percepção, o que deveria ser o estagiário? O estagiário deveria ser o cara que está na faculdade, está entrando. Então ele vai começar a aprender essas coisas que a gente comentou. Como a gente sabe que a gente não aprende muitas dessas coisas na faculdade, ele vai aprender o que é um deploy, ele vai aprender como é que funciona uma aplicação no servidor, ele vai aprender a programar, né? Ele vai aprender a ter o código dele revisado por um programador melhor, ele vai aprender a olhar o código de um programador melhor e aprender com aquele código. Então, historicamente, é o processo do estagiário. Ele é um cara que ele tem uma base de conhecimento, por exemplo, ele sabe o que é HTML, CSS, JavaScript, sabe para que serve, mas nunca usou, tipo, num projeto grande, nunca atuou num projeto, fez projetos talvez na faculdade, mas nunca, tipo, fez num projeto que ele precisava ter certeza que pessoas usariam aquilo e aquilo não quebraria na mão delas. Então, ele está sendo preparado, ele já sabe as ferramentas, mas ele está sendo preparado para aprender a usar as ferramentas. O programador júnior, ele já é um programador que se vira, ele consegue fazer um projeto, mas ele precisa de supervisão, na minha opinião. Ele precisa de um cara ali em cima, revisando o código dele ainda, falando o que ele pode fazer melhor, o que ele tem que fazer diferente. Ele já entende alguns conceitos mais básicos, então ele já sabe o que é um deploy, já sabe fazer um deploy de repente, mas ele ainda não sabe definir uma arquitetura de um sistema. Então ele não sabe se aquilo vai estar melhor na AWS, se aquilo vai estar num servidor X, como aquilo vai comunicar o back com o front, se o back vai servir o front, se vai estar em máquinas separadas, esse tipo de... o banco, como é que ele vai estar configurado, qual o melhor banco que usar, vamos usar relacional, vamos usar Mongo, vamos usar... Isso ainda não está no arcabouço de conhecimento dele. Ele ainda é o cara que tem esse ponto. O pleno, eu já acho que é um cara que ele consegue se virar para fazer um projeto pequeno, fazer um freela, liderar um time de repente, mas ele ainda é um cara que ele ainda Aí a gente já entra num ponto um pouco mais complicado para definir em que momento o pleno passa a ser sênior. Teoricamente, na minha opinião, o pleno ele é um cara que tipo, consegue resolver as coisas, mas ele ainda é o cara que leva tempo. Ele ainda é o cara que tem que pesquisar, ele ainda é o cara que tem que procurar ajuda em algumas situações, tem que falar com outros times. Tem uma visão já de arquitetura, mas ainda não domina a questão de arquitetura, ainda não é um cara que, tipo, você joga qualquer coisa nas costas dele e ele vai montar a parada perfeita, super foda pra caralho. Ele ainda é o cara que tá ainda sabendo como se relacionar, tal, tem uma questão ainda de postura, de conseguir abraçar e tomar no peito a demanda e matar ela e, tipo, levar pra frente. E o sênior, ele já é o cara que é o especialista. Ele é o cara que você joga a demanda pra ele, você sabe que tá resolvido, você não tem que se preocupar, né? Ele vai dar um jeito de resolver aquilo, ele vai falar com quem tem que falar, ele vai subir a máquina que precisa subir, ele vai falar com o diretor e falar, você tá fazendo merda nessa porra. E ele é o cara ele é o cara que ele já tem um background, não necessariamente de tempo, de experiência, mas tipo, de conhecimento das tecnologias, daquela arquitetura, de um sistema, para ele conseguir entrar num projeto que às vezes já está rodando e vira o carro, troca a roda com o carro rodando e vamos em frente. O que na prática eu vejo que às vezes acontece é isso que você comentou. O estagiário às vezes é melhor que o júnior às vezes é melhor que o sênior às vezes é pior do que o estagiário, ou ele tem vícios de programação de muito tempo que tipo, ele ainda programa como se programava 30 anos atrás, e isso quebra o código, dá um monte de problema. Então, às vezes as empresas definem o que é um pleno, um sênior ou um júnior pelo tempo de experiência, e não somente pelo tempo de experiência com a tecnologia, mas pelo tempo de experiência total. Então, às vezes o cara ele é o sênior foda em Java no banco, e ele está indo para uma startup trabalhar com o Node pela primeira vez, nunca mexeu com o negócio antes, com React pela primeira vez, nunca mexeu, sei lá, um cara que era super pique em .NET, tá indo para trabalhar com React sem conhecer hooks, sem saber usar as paradas direito, e aí o cara começa a produzir, mas ele é sênior, porque ele tem, sei lá, 10 anos de experiência, só que aí na hora do vamos ver ali de uma parada que ele não conhece, o cara começa não sabe criar os hooks, não sabe usar os estados, nunca mexeu, às vezes, com o estado de aplicação, então o cara não tem ideia de como funciona a renderização dos objetos no React e acaba quebrando um monte de coisa, porque aquele cara é sênior em tempo de experiência, mas não é sênior naquela tecnologia. Então, e ainda assim, a gente tem que se perguntar se, tipo, o cara ser sênior significa que ele é sênior naquela tecnologia, ou significa que ele consegue se adaptar a qualquer tecnologia? Porque tem isso também. E aí tem um monte de sênior que não é sênior em nada, né? Porque se o critério for o cara conseguir se adaptar para uma tecnologia,
Então, tem muita gente que se trocar a linguagem de programação que o cara usa, o cara quebrou. Se trocar a ferramenta de integração que o cara usa, o cara quebrou, acabou. Então tem todas essas questões que a gente tem que levantar. Pode falar, Léo. Cara, então, isso que você comentou é bem relativo, né? Porque, por exemplo, eu já tô como sênior faz 1 ano e meio, quase 2 anos, assim. E, cara, é isso que você comentou. Tipo, tem pessoas que não me consideram sênior, porque se tirar o JavaScript de mim, eu sou nada. E tá errado? Não tá. Por exemplo, se me colocar no Java, provavelmente eu vou penar. Eu não sei muita coisa que tem conceito de Java que não tem conceito de JavaScript. Mas, assim, tem pessoas que desanimam por isso, né? Normalmente, você não é sênior e tal, eu não considero você sênior. Mano, fala isso pra minha conta bancária, né? Tipo, eu tô atuando como sênior, eu atuo num projeto como sênior, eu tenho senioridade para resolver problemas que pessoas não conseguem. Então, assim, eu acho que o conceito de sênior ele começa a se tornar bem relativo, né? Tem o sênior de projeto, por exemplo, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas você chega num projeto que, tipo, você olha o líder técnico, o cara não sabe porra nenhuma do que ele tá fazendo, ele coda tudo errado, mas, cara, você vai discutir conhecimento com o cara de projeto, assim, cara, como que eu consigo minha VPN? Ele te dá o contato do cara certo. Como que eu consigo tal coisa? Ele te dá o contato do cara certo, ele sabe todas as regras de negócio. Não, quando isso acontece, isso não pode acontecer. Então, assim, quando começa a chegar no sênior, a gente começa a discutir outras coisas, né? O que é mais importante pro projeto? É performance, lançar feature que nem louco, jantar bug, o que é, entendeu? Então, esse conceito de sênior pra mim também é bastante relativo, né? Fala aí, Lucas. Não, eu já vou passar pro João, que ele tinha levantado a mão, mas eu só queria complementar o que você falou. Que você comentou que você não. Não, mas eu só tiro o JavaScript de mim. Mas isso é relativo também, cara. Porque, tipo, beleza, eu tirei o JavaScript de você. Você ainda sabe subir um servidor, você ainda sabe rodar um NPM, você ainda sabe instalar dependência, você ainda sabe fazer um deploy, você ainda sabe configurar uma máquina. Então, tipo, tem uma série de coisas que você consegue, que se te der um PHP na mão em vez de um JavaScript, você resolve com quase tanta tranquilidade quanto. Então, isso ainda acho que não é bem um ponto, mas tem um problema maior, eu acho que não é nem tipo o cara que ele é sênior em Java migrando para JavaScript, mas o cara que ele é sênior com um método de trabalho específico que ele não consegue se adaptar a uma outra realidade. E às vezes, se colocar o mesmo cara para trabalhar com Java de outra empresa, o cara não consegue. Então, isso eu acho que é um problema ainda maior, né, que quebra a questão do né? O cara também, tipo, às vezes o cara tá ganhando muito bem no banco, não tem problema nenhum. E ele é um sênior beleza. Mas ainda assim, aí entra toda aquela questão de questionamento. Como a gente define que ele é um sênior nisso, um sênior naquilo, o que vale mais? É o que você comentou. O cara que é sênior de projeto, tá? O cara sabe toda a regra de negócio do projeto. Tipo, e aí? Né? Vamos botar um cara que manja pra caralho da tecnologia, jogar ele aqui na squad agora, mas ele não sabe nada da regra de negócio. Esse cara tem que ser treinado, tem que conhecer, tem que entender. Às vezes tem 4, 5 coisas ali que estão zoadas, mas tem um motivo para aquilo. A regra de negócio tá toda quebrada, mas tem um motivo para aquilo. Então, isso tem que ser entendido. João, você tinha levantado a mão. O que eu queria comentar era basicamente isso, do sênior de projeto. Porque basicamente no projeto que eu estou atualmente, o cara que começou, ele veio do .NET, era a raiz .NET inteiro, e ele foi iniciar um projeto em Node. Só que o cara era Node e React. Só que, tipo, ele não manjava de nenhum dos dois. A gente até comentou um pouco mais cedo que eu estava fazendo uma refatoração, só que, tipo, o cara, ele sabia a regra de negócio inteira, conhecia tudo como deveria funcionar e tava tudo na cabeça dele mapeado. Aí vai tirar esse cara de como sênior e jogar um outro cara que chegou agora, que não sabe como é que o negócio funciona, vai mexer em alguma coisa, vai quebrar lá na outra ponta que você não sabe por que vai quebrar. Não tem como. Eu acho que, só para comentar um pouquinho, que eu tô passando por isso. O pior é que agora o cara saiu. Cara, então, exatamente. Aí entra aquele ponto, né? Por exemplo, gestão no TI é importante ou não é? Eu conheço muito desenvolvedor que fala que não é, que tá tudo na mão do dev. Eu não sei se vocês já escutaram essa frase, mas tipo, beleza, se você tirar o gestor, o projeto anda, mas se você tirar o dev mais pica, o projeto anda e deixar o gestor? Então, tem que entrar nessa balança, né? Por exemplo, isso que o João comentou, né? De ter tirado um cara que tinha toda a regra de negócio para colocar um outro cara. Tipo, não sei se foi tirado ou se ele saiu, enfim. Mas cabe a uma gestão, né? Perceber esse tipo de jogada e fazer o gap entre os dois, né? Botar um puta cara experiente com um puta cara de regra de negócio. Imagina, o projeto ia voar. Aí, só que é muito relativo, né? Porque gestão não envolve só isso. Envolve, por exemplo, se os dois estiverem achando que eles estão disputando um cargo, puta, já começa a complicar muito, né? E envolve ego, um monte de coisa, cara.
Então, é bem nessa tecla que é foda. Fala aí, Lucão. Não, e acho que não é nem só essa questão. Mas você tem um outro problema que às vezes o cara simplesmente vai sair do projeto e acabou. Se uma proposta melhor, a empresa não tem como bancar essa proposta. Pensa numa startup, às vezes o cara o cara dominou a porra da tecnologia, a gente tá usando Clojure, pô, e aí tem uma porra de um banco querendo pegar esse cara e foda, e vai pagar o que precisa pagar. E aí o que a empresa faz? Pô, não tenho como cobrir essa oferta, não tinha dinheiro para bancar um outro cara para acompanhar ele, e agora eu vou perder o meu programador mais pica, não tinha um outro programador tão bom quanto, porque a gente não tinha dinheiro para bancar esses dois programadores atuando ao mesmo tempo. E aí ferrou, né? Então, essa parte de gestão é muito complicada. E é uma coisa que eu sempre comento quando eu tive que fazer processo seletivo, né? Quando eu posso escolher, eu sempre tento escolher pessoas que, tipo, eu tô confortável que elas vão aprender, e não que elas já dominam. Porque você vai chegar um cara que já domina, velho, é muito complicado você conseguir ambientar o cara. E aí é o que entra no que a gente falou de regra de negócio. Você vai pegar um cara que, tipo, até o cara virar, entender a regra de negócio, começar a atuar, às vezes demora tanto quanto um pleno, você pegar um pleno para fazer a mesma coisa. Você não precisa, às vezes, do sênior Pica das Galáxias. Agora, de novo, você precisa de um cara para levantar o carro andando e trocar a roda com ele andando, aí você precisa de um cara foda. Né? Então, tudo tem momento, tudo tem... Mas, por exemplo, se a sua empresa, provavelmente, o que o João comentou, você está há, sei lá, 2 anos, 3 anos com um programador numa área específica, só ele entende a regra de negócio, só ele conhece a tecnologia, tem alguma coisa errada. Já deu tempo de você botar um júnior para acompanhar ele, crescer com ele e aprender a fazer o que ele está fazendo. Botar um outro júnior para crescer com esse. Então, assim, você tem que ter pelo menos um backup, porque quem tem um backup não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Quem não tem backup, né? Uma hora essa máquina estoura. Todo mundo sabe, a gente é programador, a gente sabe disso. Então, esse é o tipo de coisa que é importante a gestão ter noção que você não pode deixar um programador. Não pode ter um cara que é o cara que soluciona todos os seus problemas. Porque um dia esse cara vai embora. E aí? Cara, eu fico imaginando o João nessa situação, tipo, agoniado, né, cara, olhando e não podendo fazer nada, e, tipo, você tenta avisar e não dá certo, cara. É bem complicado, né? Mas também puxa um gap que eu acho bem interessante, né, João? Não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, a gente já começa a falar daquele termo, né, que chama empreender dentro da empresa, né, que o pessoal fala que, puta, não, empreender você tem que criar seu próprio negócio. Não necessariamente, né, cara? Por exemplo. O João, por exemplo, se ele tivesse a fim de um cargo de gestão e tal, e ele tivesse notificado isso para um cara um pouco maior, puta, é uma puta oportunidade de empreender, né? Tipo, ele tá se preocupando com a parada e tal. Não tô falando que é esse caso, tá? Estou falando que deve ter sido agoniante você ter olhado tudo isso e não ter conseguido fazer nada a respeito disso, né, cara? Agora você tem que lidar com a merda, que é o que a maioria das pessoas de TI faz, né? Lidar com a merda depois que ela tá feita. Eu e o Lucas, por exemplo, agora a gente tá num projeto que, cara, eu até já dar risada. Aconteceu o seguinte, tinha um cara que era o pica das galáxias e tal, ele era isso, aquilo, o programador mais foda do mundo, que era da NASA, não sei o quê. Cara, beleza. Eu conheci esse mesmo cara antes de trabalhar com o Lucas, né? A gente já teve experiência junto. E assim, no ambiente que eu tava, no nicho que eu tava, era mais ou menos a visão que o pessoal do nicho do Lucas tava. O cara é pica, o cara é foda, o cara é isso, o cara é aquilo. Beleza, nessa época eu era um pouco júnior e tal, tudo que o cara falava, pra mim era lei, né? Se o cara é o deus da parada, quem sou eu pra discordar do cara, né? Cara, hoje eu olho pro código que tá escrito ali, mano, e me dá, tipo assim, dá dó do código, sabe? O cara, ele realmente não. Não é que ele não sabia o que ele não tava fazendo, mas ele tava muito mais se virando do que ele tentando resolver o problema, né? Ele tapava o sol com a peneira, basicamente isso, assim, tipo. Acho que depois o Lucas pode ter dar uma visão melhor, mas, cara, acho que o Lucas ficou. É, 14 ou 16 horas no mesmo problema por conta desse cara, assim, e isso é chato, né, cara? Tipo, se ele tivesse se esforçado ou empreendido dentro da empresa, provavelmente isso daí não teria acontecido, né? Ele já não tava mais com a visão aqui dentro, ele tava com a visão em outra coisa, já tava pronto para sair e tal. E isso é foda. Por quê? Quando a gente começa a falar de gestão, mas puta, como que um gerente não percebeu isso? Cara, porque contratam um gerente para 8 squad, tem que pegar o gado todo e tomar conta do gado, cara, a parada vai sair de mão, não tem como, não tem o que fazer. Para mim, a gestão tem que ser muito mais centralizada, né, cara? Tipo, não adianta nada você ter um PO para 10 squads ou um Scrum Master para 10 squads, porque não tem visão, é impossível ter visão. Você nunca vai ver o cara que tá se destacando, você nunca vai ver o cara que tá fazendo merda, você nunca vai ver o cara que tá puto, entendeu? Então, isso é uma parada. Por mais que você esteja fugindo um pouco do assunto, né, de júnior, pleno e tal, eu acho bastante legal a gente focar nesse ponto,
que, tipo, dá pra você empreender da parada, né? Não tudo necessariamente é técnica, né? Uma visão a mais, um toque a mais, assim, eu acho que já resolve muita coisa e também aumenta muito na sua senioridade, né, cara? Tipo, por exemplo, uma parada que eu penso assim, na época que eu trabalhava numa agência, eu lidava com 4 pessoas que eram praticamente do mesmo nível que eu. A gente engolia site, tinha que fazer 4 sites por semana, assim, no WordPress, e simplesmente não tem o que fazer, tem que ficar codando. Beleza. Cara, agora pensa, tinha gente que, enquanto um entregava 4 sites e o outro entregava 2, não é por questão de eram diferentes tecnicamente, um era melhor do que o outro. Era porque o outro, cara, todo mundo já deve ter lidado com isso. É porque o outro cara não queria fazer. Ele tava ganhando dele ali, fazendo a parada, tomando café de 5 em 5 minutos, celular o dia todo, enquanto o outro tá se esforçando. Na maioria das empresas, você não vai ser visto, essa é a grande verdade, mas você melhora o seu pessoal, entendeu? Se você consegue fazer 4, você pode procurar um emprego que onde você faça 4 e você ganha o dobro do que um cara de 2. Então, isso é bastante interessante, né? Não necessariamente é técnica, mas se você já vai trabalhar 8 horas, se você já tá fudido, se você já tem que ficar lá 8 horas seguidas na empresa, dá seu melhor, cara. Isso daí sempre funciona, sempre vai dar certo, né? Não sei se vocês concordam, mas essa é a visão que eu tenho. Só pontuar isso antes de eu passar a palavra pro João. Eu acho que é muito importante você saber o tipo de profissional que você quer ser. Você quer ser o tipo de profissional que vai fingir que trabalha por 8 horas, ganhar seu salário e ir embora? Ou você quer ser o tipo de profissional que vai ter orgulho do que você está fazendo? Eu acho que isso é muito importante você saber. Se você quer ter orgulho do que você está fazendo, você tem que dar o seu melhor. E isso é importante. Não tem... A senioridade não vem fácil. Né? Tipo, você pode enganar muita gente por muito tempo, mas você não consegue enganar todo mundo para sempre. Então, se você quer realmente crescer, se você quer realmente ser bom, se esforça, se dedica, dá o seu melhor, cara. Isso é muito importante. João, você tinha levantado a mão. Exatamente. Eu acho também que, voltando um pouco essa parte de senioridade, eu acho que o sênior ele já tem essa capacidade de enxergar o sistema como um todo. Tipo, de não ver só a parte que ele tá fazendo ou que só o outro cara tá fazendo. Ele tem que conseguir enxergar como um todo e não ver só a parte de técnica, mas também ver o lado da empresa, ver o lado de custo, ver o lado... Ele tem que, ao máximo, tentar enxergar todas as pontas. Porque, no fundo, eu acho que é isso que vai diferenciar ele. Porque qualidade técnica, talvez eu tenha menos tempo que ele. Só que, cara, eu consigo chegar nele rápido. Porque eu sou o cara que chega em casa e vou comer código. Eu trabalho o dia inteiro com código, eu chego em casa e vou comer código de novo. Igual já fizemos, né, Lucas? Então, eu acho que o sênior, não só o sênior, mas o cara que quer crescer dentro da empresa, que quer fazer ali sua história, sua carreira, ele tem que conseguir enxergar um todo. E acho que e também a hora que ele consegue enxergar isso, as coisas fluem muito mais rápido. Você consegue entregar melhor, você consegue entender melhor, você consegue opinar melhor na daily lá. Os caras falam, precisa fazer isso, você consegue ter uma visão, você consegue mapear tudo e falar, vai dar problema aqui, a gente vai ter que consertar. Acho que esse tem que ter tem que puxar mais para esse lado também, eu sei. Pode falar, Lucas. Não, eu queria falar duas coisas. Primeiro que o Joãozinho, ele vivia código, ele respirava código. Sabe aquele episódio do Bob Esponja que ele vai falar, pega o mármore, ele fala, porque você tem que comer com o mármore, você tem que jantar com o mármore, você tem que amar o mármore, você tem que se casar com o mármore, você tem que ser o mármore. Esse era o João com o código. Você tem que ser o código, você tem que comer o código, você tem que casar com o código. Era isso. Era insuportável mostrar com o João. Mas, enfim. Mas aí é uma coisa que eu acho que é interessante, é bacana. A nossa área permite isso. E igual o Léo comentou, ele está há 3 anos com front-end como sênior. O João também, eu contratei ele como júnior ainda. Faz o quê, João? 1 ano e meio, 2 anos? E o cara plano já dá pra virar sênior também, tipo, tranquilamente. E já conhece muito mais do que muito sênior aí no mercado. Então, assim, tipo, se você se dedica, se você tipo, se esforça, aprende, estuda, tenta, e tipo, não só aprender a tecnologia, né, mas igual o Léo comentou, aprender algoritmo, aprender lógica, treina, faz uma aplicação, faz outra, resolve o problema, vê uma tecnologia nova. Se você se dedica, se você se esforça, se você aprende, se você faz vários e vários projetos para tentar melhorar a forma que você programa, faz projetos com outras pessoas, né? Então, participa de projetos que tem mais gente participando, pra galera olhar teu código, revisar teu código, julgar teu código, melhorar o teu código. Quando você faz isso, você cresce muito rápido.
E a gente vive numa área que dá para você crescer muito rápido. De novo, você não vai sair, tipo, do dia... Não é aquilo que a gente já comentou em outros podcasts. Não vai sair em 2 semanas dominando Java, dominando JavaScript, dominando Node, dominando React. Se você se dedicar, em alguns anos você consegue galgar, tipo, uma experiência para subir para pleno e subir para sênior. Porque tem um déficit muito grande de profissionais no mercado. E se você for bom, de novo, se você for bom, você consegue chegar lá em um curto período de tempo. Se você for bom, você vai ficar enrolando, enganando e jogando para frente, empurrando com a barriga, sem se preocupar em melhorar o teu código, fazer um código merda que funciona, mas vai quebrar no primeiro teste que aí não adianta muito, né? João, se te levantar a mão, depois o Léo pode complementar. O Lucas, ele comentou que a gente só almoçava comigo, só falava de código, e realmente, eu só vivia código, tudo era código, trabalhava o dia inteiro programando e voltava para casa e ainda ia estudar. Muitas das vezes eu via coisas que eu já sabia como fazer. Por exemplo, tem uma comunidade que eu sigo, o Lucas segue, não sei se o Léo segue, mas é a Rocket City. Eles têm algumas semanas que eles fazem projetos do básico de React, básico de Node, básico de TypeScript, alguma coisa. Cara, eu fiz aqueles projetos umas 3, 4 vezes, assim, já sabendo, eu sei como fazer. Só que eu sempre vi e fiz porque eu falei assim, mano, eu quero ver como é que o cara faz. Porque aí se o jeito que eu estiver fazendo tá errado? E se, sei lá, o componente que eu escrevo tá do jeito diferente do dele, o dele é muito melhor de se escrever do que o meu, é muito mais rápido. Então, eu sempre busquei entender as coisas de um outro lado, por mais que eu já saiba como fazer. Lógico, estou sempre buscando tecnologia nova também, aprender coisas novas, mas não deixo de ver coisas de pontos de vista diferentes. Eu acho que ajuda bastante para você melhorar o seu código, deixar o seu código mais limpo, porque por mais que você saiba, a hora que você vê o cara escrevendo um código, fazendo um destructor no JavaScript que até pouco tempo a galera não manjava não, acho que nem tinha ainda no S6, né? Chegou com S6. E é uma coisa que, cara, ajuda pra caramba. Aquele monte de variável você não precisa ficar declarando, depois alterando valor. Enfim, eu acho que é válido você ver coisas que você já sabe, mas com um olhar diferente. Não, exatamente. Isso que eu ia comentar, cara. Tipo, o gap entre júnior e sênior é muito pequeno, porque, assim, o júnior, ele tem, normalmente, tem júnior que tem preguiça de estudar, e tem, assim, é muito comum isso, assim como é comum você ter sêniors que não gostam de estudar, porque ele já acha que ele sabe de tudo, porque ele nunca vai aprender nada, e se o cara tá dando aula, ele consegue ensinar o cara que tá dando aula. Então, assim, isso é uma coisa muito foda. É um gap muito pequeno de um pro outro, entendeu? Tipo, tudo que um tem de errado, o outro também vai ter de errado. A diferença deles é provavelmente mais tempo de bunda no escritório, com certeza. Mas assim, cara, que eu tô comparando 2 tipos de profissionais que querem se manter parado no tempo, né? O Júnior é que volta aquela conversa. O Júnior e o Sênior é relativo. O Sênior pra mim é uma coisa, pro Lucas pode ser outra, pro João pode ser outra. Mas voltando, uma coisa que eu ia comentar também, que era na faculdade, que a faculdade ela não te ensina a ter problemas que você vai ter na vida real. Por exemplo, o que o meu professor de matemática na faculdade me ensinou? Nunca dividirás por zero. Isso vai dar pau. Mas e na programação, que eu consigo pegar um número lá e colocar dividido por zero? O que vai acontecer? Retorna undefined, retorna null, ele quebra a aplicação, o que acontece? Então, tipo, isso é uma parada que a faculdade deveria ensinar, né? Situações que não acontecem no dia a dia. Por exemplo, um outro exemplo. Quando você está aprendendo um ML, que é um modo de gerenciamento. Puta, você pega, esse cara vai ligar com esse e tal. Velho, vou ser sincero, não sei se vocês já atuaram com um projeto de UML na vida real, mas eu nunca atuei. E normalmente eu chego, é modo bagunça total. Vai chegar um cara na sua mesa com um monte de coisa e vai falar, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Agora, normalmente as empresas estão mastigando bastante o Kanban, tem Scrum Master que ajuda com isso e tal. Mas, assim, por muito tempo foi modo caralho, principalmente em tempo de deploy, assim, que você chega faltando 3 semanas pro deploy, assim, cara, é modo loucura. Jantar código e o que tá acontecendo, você não sabe nem pra onde você tá atirando, mas você tá atirando. Então, assim, muitas empresas também pecam por isso, né? Então, eu tava conversando com um colega meu de faculdade e ele falou assim, cara, tô como júnior hoje e eu sinto que a minha empresa é tão organizada que eu tento aprender tudo e não consigo. Mas sempre tem alguma coisa, cara. Tipo,
como que eu posso tentar explicar isso? Você sempre consegue fazer alguma coisa por ela, sabe? E nunca nada é perfeito. Essa é a grande verdade. Por mais que o processo já seja muito bem desenhado, puta, 50 pessoas fizeram esse processo e tal, não sei o que. Cara, você pode ser 51. Uma frase que o Chapolin me disse uma vez, que eu acho interessante falar, é que no mundo existiam 10 padrões de tomada. Até que a Itália criou um padrão de tomada. Então, ficaram 11 padrões de tomada. Então, assim, nunca vai ter o padrão certo, né? Sempre vai ter alguém colocando um padrão novo e tal, e que funciona, cara. No final das contas, vai funcionar. O código de um júnior que ele faz um TCC para faculdade, ele funciona. O do sênior, que ele tá fazendo para empresa, também funciona. Então, funcionar, obviamente, funciona. Então, assim, você tem que pensar num código que vai dar manutenção, num código que é fácil de ler, num código que cara, um júnior, um estagiário consiga ler seu código e consiga alterar alguma coisa, não esconder nada, né? Porque tem muito programador que usa um framework X e tá só com ele o e-mail e senha do framework que você precisa para usar e você nunca vai descobrir. Se ele sai da empresa, se ele é atropelado, a empresa para do dia para noite. Então, N responsabilidades, né? Existem acasos e acasos. Mas o que eu ia comentar com vocês agora é o seguinte: é um assunto que também é um pouquinho polêmico, assim, né? Que é como que você, hoje, você pede um aumento? Ou você não pede, ou você troca de empresa, o que vocês fazem? Beleza, vamos lá. Só queria complementar uma coisa que você comentou, passo pro João, depois a gente volta nessa pergunta que você fez. Bom, primeira coisa, questão de faculdade, de novo, você me fez pensar um negócio. Uma outra coisa que a faculdade não te ensina é tratar erro. Ele não aprendi, você não aprende em nenhum momento a fazer um catch e tratar um erro de retorno da sua aplicação. Simplesmente assuma que a sua aplicação sempre vai funcionar. Ela sempre vai fazer as coisas que ela precisa fazer. Nunca assuma que ela vai dar erro. É meio que isso que a faculdade te prepara para fazer. Nunca assuma que você vai precisar de uma API terça. Aí entra toda aquela questão que a gente já falou de banco de dados, de acessar de coisas que são passadas por cima, né? Mas nunca assuma que a sua aplicação vai receber o retorno esperado. Sempre bota um try catch ali, sempre prepara para receber um erro, porque vai acontecer, a API vai estar indisponível, a sua internet vai cair, então você tem que estar preparado, sua aplicação tem que estar preparada, a faculdade também não te ensina isso, e eu lembrei disso agora. E João, você quer comentar alguma coisa ainda do que ele comentou, ou a gente já pode passar para a próxima pergunta? Beleza. Cara, pedir aumento, eu confesso que eu nunca pedi aumento na minha vida. O que aconteceu algumas vezes? Eu já recebi aumentos, por exemplo, já fui aumentos que eu recebi na minha vida. Quando eu passei de estagiário para ser efetivado, aí eu troquei de empresa, porque eu queria trabalhar queria mudar de área de atuação, aí comecei a ganhar um pouco mais. Nesse projeto, e aí o que aconteceu nesse projeto, que foi bacana? Eu entrei como pleno, tava ganhando não muito bem, principalmente para um pleno, eu tava ganhando salário de um júnior, mais ou menos, um pouco melhor que um júnior na época. Só que eu peguei a liderança do time. A ideia era para entrar um programador júnior e um pleno sênior. Eu seria o pleno, ia ter um cara mais sênior e ia ter um cara mais júnior. Esses dois nunca entraram, eu entrei sozinho, então eu tive que contratar o resto da equipe, definir tecnologia, levantar requisitos, subir máquina, configurar ambiente, começar a subir a aplicação, escolher framework, o caramba. Então, como eu fui assumindo e tomando frente, meu gestor um dia, na época, meu gerente chamou e falou, você tá tocando o time, você tá liderando o time, eu vou te dar um aumento aqui, porque eu acho que não tá condizente com o que você tá recebendo pelo trabalho que você tá tocando, porque você tá liderando essa equipe. E, tipo, se você tá liderando a equipe, você merece um pouco mais do que você tá recebendo. Legal. Passou um tempo, um colega meu recebeu uma outra proposta, ele chamou um colega meu que era tipo, eu era o pleno, ele era o júnior. Ele recebeu uma outra proposta, foi falar com o dono da empresa, falou, seguinte, recebi uma proposta assim assado, para ir pro banco, para receber tanto, eu tô para sair. Aí ele falou, não, eu quero te segurar aqui, então, aí ele me chamou e falou, seguinte, eu quero segurar o cara aqui, ele vai receber tanto. Não acho justo ele receber mais do que você, porque você é o sênior, você tipo, tem mais conhecimento que ele, então eu vou subir o salário dos dois. De fato, na época a gente estava recebendo um pouco abaixo do que... É que foi bem ali na época do boom das tech startups, né? Então, o salário de desenvolvedor começou a crescer e disparar no mercado inteiro. O salário subiu nessa época de novo. E aí, depois eu saí e fui para outra empresa para receber mais. Então, eu nunca tive, de fato, que pedir aumento, embora eu tenha recebido aumentos. Mas foram por razões muito pontuais, né? Não foi nada que, tipo... Não foi razões padrões. Não foi uma coisa que é o comum de se acontecer, né?
quando eu troquei de empresa da primeira vez e quando eu troquei da segunda vez, eu não recebi uma contraproposta, por exemplo. Não falaram, não, a gente quer te manter aqui, então a gente vai... Não, simplesmente, bom, boa sorte, muito obrigado por que a gente viveu até aqui, mas né, melhor sorte no próximo lugar. Então, depende muito da situação, do momento, do projeto. Às vezes, tipo, a equipe tá pequena e o cara não... O gerente não pode se dar o trabalho de se dar o risco de perder um programador uma mão de obra ali, então ele está disposto a queimar um pouco mais de dinheiro. Então, tudo depende da situação e do momento. Mas não digo que, tipo, espere e fique tranquilo que um dia esse salário vai. Não. Se você acha que você... Aí entra o ponto. Se você acha que você merece ganhar mais do que você está ganhando, pede um aumento. Agora, você tem que saber que você merece ganhar mais do que você está ganhando. Não adianta você achar que você está ganhando pouco, mas você não entregar porra nenhuma, a equipe tá cagando pra você. E acho que você até uma história dessa, né, Léo? De trocar e ouvir um 6 e falar, agora fudeu. Então, né, então tem isso. Mas é importante se você sente que você, tipo, de fato, tô agregando aqui. E uma coisa que a nossa área tem, que é muito positiva, é hoje tá fácil, o mercado tá aquecido, tá fácil de você achar outro emprego. Se você acha, e se você acredita, e se você sabe que você não está sendo remunerado pelo que você está fazendo, cara, chega e fala, ó, tô querendo um aumento, tal. Ah, não tem como fazer isso agora. Não, ok, manda currículo, cara. E tem de empresa aí procurando programador bom, não programador medíocre, não programador ruim, mas o que tem de empresa procurando programador bom, cara, não tá na fila. É muito fácil achar um emprego. Se você for um programador bom, é muito fácil achar outra coisa. Então, tipo, vai fundo, chega. E se a empresa, tipo, e se depois, e aí vai de você, mas se depois que você achar outro trampo, pedir pra sair, a empresa fala, não, mas veja bem, agora que você tá pra sair mesmo, a gente vai querer te dar um aumento. Pera, de repente a empresa não tá te respeitando como você merece ser respeitado. Então, pensa nisso. Pensa no valor do respeito que a empresa te dá. João? Eu também nunca pedi aumento. Sempre ocorreram... Na verdade, esse é o meu terceiro emprego. Antes eu era estagiário, entrei em uma empresa, saí e fui para outra. Não tem nem o que falar também. Então, mas na primeira empresa que eu trabalhei, já como júnior, eu andei ganhando salário. Aí teve um cara que saiu da empresa, que era colega meu do Lucas. Ele saiu da empresa. Aí contrataram aí nessa época eu já era, me consideravam como um sênior, como um pleno, desculpa, e aumentaram o meu salário. Comecei a receber um pouco mais. Depois de um tempo, a gente saiu e eu já vim para outra empresa, já ganhando um pouco mais também, que é onde eu tô agora. Então nunca precisei pedir, mas eu acho que também eu sou meio medroso com essas coisas. Acho que eu preferiria, se eu sentisse que eu estou ganhando pouco pelo que eu estou fazendo, que eu não está sendo condizente com o que eu faço, com o meu conhecimento e tal, eu acho que eu optaria por chegar e falar, ó, eu acho que eu não estou ganhando bem pelo que eu faço e eu quero sair porque eu recebi uma proposta ou porque eu estou atrás de uma outra proposta para ganhar mais, alguma coisa do tipo. Aí, se quisessem, porque eu acho que assim, se você é um cara que faz o seu trampo bem, que corre atrás, que sempre tá ali, e que você acha que você tá fazendo muita coisa e que você merece um aumento, eu não sei se você tem que ir lá e pedir. Eu acho que se for uma empresa séria que tem os cargos pré-definidos, o seu tech lead enxerga isso, teria que enxergar isso. Só que a gente sabe que na real quase nunca acontece. Mas então acho que por isso que eu não pediria. Eu chegaria e falar, ó, mandava real, acho que eu não tá sendo condizente, eu prefiro receber uma nova proposta. Acho que eu faria isso. Só para complementar, só rapidinho lá. Eu não cheguei a pedir aumento, mas eu já pedi para ser efetivado, por exemplo, quando eu era estagiário. Então eu cheguei na minha chefe e falei, ó, tá acabando meu contrato de estágio, eu tô para me formar, quero saber, né, se eu vou ser contratado ou não. Aí o cara veio, me falou um valor, tal, aí depois saiu, o gerente foi bater papo com o meu coordenador, e aí meu coordenador, né, tipo, me elogiou pra caralho, e aí meu gerente voltou e falou, não, eu vou te pagar um salário um pouco maior do que a gente tinha combinado, porque você recebi uma boa recomendação, tal, então isso aconteceu. Mas tipo, eu fui ativamente lá e falei, quero saber se eu vou ser contratado ou não, porque se eu não for, eu já tenho que começar a procurar outra coisa. Então não é tão difícil você chegar e conversar com seu superior para pedir dinheiro, gente. Mas pode falar aí, lá. Só fazer esse ponto. É exatamente isso que você comentou, cara. Tipo,
Eu já pedi muito aumento, pra falar a verdade, né? Sempre tive coragem e tal, mas, cara, é isso que o Lucas comentou. Tipo, você tem que não só achar, mas você tem que ter certeza que você não tá ganhando aquilo que você acha que você deveria estar ganhando. Isso daí não é um jogo de hoje também, né? Aumento nunca foi uma coisa de hoje, né? É coisa que existe há muito e muito tempo e tem N estratégias de você fazer isso. Por exemplo, nunca fura fila, né? Você não pode deixar não falar com o seu gestor, falar direto com o chefe do seu gestor. Até porque, cara, entra naquela questão do STF, né? Tipo, se você foi preso fazendo uma cagada e você quer jogar pro STF, o que ele falar, se ele falar não, é não, entendeu? Você não tem pra onde recorrer. Então, tem muito disso, né? Até porque, cara, normalmente, quem tá te olhando é o seu gestor, né? Então você ultrapassar ele normalmente é uma péssima estratégia. Então é por isso que o pessoal fala isso. Assim como também tem gestor, isso é bem filha da puta, que ele tá te segurando porque ele sabe que você não tem coragem de pedir aumento. Então, para ele vai segurar o seu máximo que você puder. E quando a coisa apertar, que ele vê que você tá procurando emprego, ele vai lá e te dá uma miséria, entendeu? Então, assim, é muito relativo. Eu já pedi muito aumento, de verdade. Já joguei verde, que nem o Lucas falou, já truquei, já deu certo, já deu errado, já aconteceu de tudo, cara. Mas, assim, é uma coisa que eu nunca tive medo. Porque se eu tenho certeza que tem um cara do meu lado, que ele tá fazendo metade do que eu faço, alguma coisa tá errada, né? Então a gente tem duas formas de lidar com isso. Ou aquele lugar não é adequado pra gente, ou aquele lugar é adequado e eles não estão enxergando isso. Então, tem N maneiras de você fazer isso. Pode mostrar métrica, cara. Não é de hoje que o TI tem o Giga, que você pode mostrar quantos pontos você tá fazendo. Pedir conselho para gestor, falar, cara, ele faz mais alguma coisa além de mim, né? Não que o problema seja o vizinho, normalmente o problema é sempre você, né? Mas acontece, cara. Tem situações que acontecem. Sempre vai ter um chefe filho da puta. Então, eu já pedi bastante, vou até contar essa história do truco, né? Que eu contei pro Lucas e ele deu bastante risada, que foi o seguinte: teve uma empresa que eu fui pedir aumento e o cara pegou e falou assim pra mim: não, porque não sei o que, se você me mostrar o e-mail de quanto que você tá ganhando e tal, aí eu penso no seu caso. Aí, assim, o que eu tinha feito era o seguinte: eu tava ganhando X e o cara me ofereceu X mais um. Aí eu peguei, e como ele pediu o e-mail, né? A minha empresa que me pagava X, eu fui lá, editei o HTML do e-mail, coloquei X mais 2 e mandei o print pra ele. Ele cobriu, deu certo. Dali pra frente eu falei, porra, isso aqui é tática de ninja, né? Isso aqui eu vou usar pra sempre na minha vida. Cheguei numa outra empresa, fui fazer o mesmo joguinho, só que dessa vez sem uma proposta. Só peguei um e-mail da antiga, alterei a data e tal. Os caras falaram assim: que bacana que você conseguiu ganhar tudo isso, hein? Boa sorte. E assim, me fudi, tá ligado? Você volta de. Não, vamos conversar então. Eu gosto muito daqui e tal. Então, assim, tem seus riscos, né, cara? Tem seus riscos. Mas normalmente, cara, sempre vai dar certo. Se você tem certeza que você tá fazendo mais do que você deveria, que tem pessoas no seu LinkedIn te enchendo o saco para ganhar o dobro daquilo, provavelmente é porque você deveria estar ganhando o dobro disso, né? E, inclusive, é uma dica aí pro pessoal, né, que se sente preso aí em empresa e tal, né? LinkedIn, cara. Se você tem seu LinkedIn desatualizado, atualiza ele que pode ter certeza que vai chover proposta para você. Fala aí, Lucas. Com certeza, cara. Tá bem aquecido o mercado. Uma das coisas que eu queria comentar em cima do que você trouxe, né? Uma coisa que eu lembro que foi muito engraçada. Muito engraçado não, foi meio trágico, mas eu não estava mais na empresa, então tudo bem. Uma pessoa que estava numa empresa que eu já trabalhei, e era tipo terceirizado, era de consultoria. Ele estava fazendo algumas coisas. Assim, ele trabalhava com esporte e estava fazendo algumas coisas que eram além do que ele estava recebendo fazer, mas poucas coisas muito pontuais. Ele mandou um e-mail direto para a gestora do contrato, sem passar pelo superior dele, sem passar pelo coordenador, sem passar por ninguém, falando: eu estou fazendo isso, e quero um aumento por causa disso. Isso deu uma bosta. Porque aí a gerente veio, chamou e falou: o que ele tá fazendo? Porque ele não tá contratado para fazer essas coisas. Ele foi contratado aqui para fazer isso aqui. Se ele tá fazendo coisas que não estão no contrato dele e ele tá vindo para ganhar mais, então vocês estão fazendo alguma coisa errada aqui. E aí virou aquele, né, bafafá, aquela, veja bem, não sei o que lá, vamos conversar. Porque, gente, calma lá. Você fazer coisa a mais para aprender, para melhorar você, procurar uma outra, galgar um outro lugar, uma melhora no salário, até na própria empresa, mas conversa com o teu superior imediato primeiro, fala: cara, eu tô fazendo isso, tal, quero
o cara já mandou direto pra uma pessoa que não estava na linha de convívio da empresa. Esse foi o problema. Ele mandou, tipo, pra gestora do contrato, que era uma pessoa que não via o cara a cada 6 meses, sabe? Tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Foi bizarro. Mas foi muito engraçado também. Nossa, até esqueci agora outra coisa que eu tava falando. É a questão realmente de trucar 6, 9, 12. Cara, é o que você falou, cara. Se tu sabe que tem vaga aparecendo, vai fundo, chega e fala, cara, tô recebendo proposta tal pra trabalhar em tal lugar, assim, assado. Beleza. E a sorte, né, do Léo é que não falta emprego na área de TI, que ele é bom em programar, então ele não precisa se preocupar com isso. Mas toma cuidado se você não tem certeza disso. E tem 2 coisas que eu queria trazer aqui pra gente discutir também. Acho que o Léo quer falar alguma coisa primeiro, mas só para deixar anotado que é o efeito Dunning-Kruger e a síndrome do impostor, mas depois a gente entra nisso. Pode comentar antes lá. Não, assim, uma coisa que eu ia comentar, cara, é tipo, quando você tem certeza que você é bom, você tem certeza que você é bom. Por exemplo, eu entrei numa empresa, não vou falar nome, né, não sei se vai dar BO, mas cheguei nessa empresa, entrei numa squad de 5 pessoas, eu era a 6ª pessoa. Cara, todo mundo falava que era uma régua alta, que isso, que aquilo e tal, não sei o que, beleza. Eu cheguei, eu tinha que fazer uma landing page e um cara que estava antes de mim, ele estipulou o prazo. Ele estipulou um prazo de 3 semanas e meia para fazer uma landing page de 4 divs, assim. Aí, cara, eu cheguei assim e, tipo assim, puta, vou dar meu melhor, né? Tô chegando hoje e tal na empresa. Tipo, Acho que tem que ter deu. a landing page, né? Exatamente. Cara, eu deixei a parada no fino, assim, e tal. Eu cheguei numa terça-feira, sexta-feira tava pronto. Eu entreguei, fui a pessoa com mais pontos da squad, né? Porque o cara tinha orçado a parada em 900 pontos, assim, né? Do Planning Poker, porque ele era o único front-end, o que ele falava era lei. Eu fiz a parada até sexta. O meu gerente, que na época era um gerente de consultoria, né? Que eu era terceirizado. Para quem entende muito bem, eu vou tentar resumir aqui em 2 minutos. Você é contratado por uma empresa, que essa empresa te coloca dentro do cliente. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses clientes, a consultoria que te contrata, ela acompanha você no seu trabalho. Então, quando você tem que ficar alocado, tem um cara lá que ele orquestra todas as pessoas que foram contratadas por essa empresa. Esse cara me chamou de canto e ele falou assim, e agora, o que a gente faz? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, não, porque o rapaz, ele orçou em 4 semanas e você fez em uma. A gente vai ter que dar 3 semanas de trabalho para ele. Você podia ter enrolado até a 4ª semana. Aí eu fiquei assim, cara, acho que foi a coisa mais absurda assim que eu já ouvi, né? Eu falei, puta, tô num planeta de enrolão aqui. Juro pra vocês. Quando eu cheguei na segunda-feira, me mudaram de squad, me colocaram em outra squad. Na terça-feira, toda aquela squad minha foi pro saco. Todo mundo rodou. Foi todo mundo no mesmo dia. Chamaram um por um e só foi tirando da fila. Então, assim, cara, é uma coisa que meu pai costuma falar pra mim, né? É o certo pelo certo, cara. Se você acha que estão fazendo coisa errada ali, se tá muito fácil, né? O famoso dinheiro fácil. Quando você acha que o dinheiro tá fácil, ou alguém tá te enganando, ou você vai rodar logo menos, né? Então, é isso, cara. Tipo, se você tem certeza do seu trabalho e tal, não tem por que você se preocupar. Normalmente dá certo. Podia ter acontecido eu ter rodado com os caras, né? Mesmo fazendo a parada certa, mas não aconteceu. Então, por quê? Porque eles enxergaram que eu tava ali pra mostrar trabalho, né? Então, cara, isso é uma parada bacana. Agora, uma coisa que o Lucas comentou que eu achei legal é a síndrome do impostor. Cara, como eu tenho isso, velho. De vez em quando eu tenho muito isso. Porque, assim, a minha história, eu passei de estagiário pra júnior, de júnior eu fui pra sênior. Eu simplesmente pulei a etapa do pleno, porque eu não tinha oportunidade pra pleno e eu tinha oportunidade pra sênior. Eu falei, cara, mal não pode fazer, né? Vamos ver o que acontece quando você é sênior, que foi justamente quando eu entrei nessa empresa que aconteceu isso, né? Então, a síndrome do impostor, ela vem e vai, né? Eu, pelo menos, não convivo com ela todos os dias, mas tem vezes que ela vem e eu falo, cara, fudeu, o cara manja muito mais do que eu não tenho a mínima ideia do que eu tô falando, perto do cara e tal. Vou falar pra vocês, 100% das vezes que eu pensei isso, o outro cara em 2 meses foi descoberto que ele tava falando porra com porra. Porque, assim, quando acontece isso, de um cara chegar falando muito, tal, não sei o que, você se sentir até mal, né? Você fala, caralho, mano, o cara manja muito. Você tá duvidando mais de você mesmo do que da pessoa, né? Porque, tipo, como que você chegou até ali, então, né, mano? Assim como que o cara chegou lá, né? Claro, mas... Puta, você também tem história, né? Você também trilhou um caminho até ali pra estar de frente com aquele cara conversando alguma coisa com ele. Então, síndrome do impostor é uma parada que acontece, mas se você faz o seu certo, o seu direito e tal, é bem difícil de te desmascararem. É mais fácil o contrário.
Cara, bom, falando de síndrome do impostor e de efeito Dunning-Kruger, né? Um é o oposto do outro, só pra você, acho que vocês não estão familiarizados tanto com o efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger? É o cara que ele não sabe, que justamente por ele não saber quase nada, ele acha que ele sabe muito. Porque a tendência é justamente que quanto mais você sabe, mais você percebe as coisas que você não sabe. E quanto menos coisas você sabe, mais você acha que você já sabe tudo que tem pra ser sabido. Então, elas são duas coisas que andam meio em paralelo. Eu tinha muito a síndrome do impostor, muito. Até que eu conheci justamente um cara que tinha o efeito Dunning-Kruger. Eu achava muito que eu era ruim, que eu não manjava. Quer dizer, não que eu era ruim, que eu não manjava, mas tipo, que eu não era lá tão bom assim. Que, nossa, o Lucas é muito bom programador. Não sou tão assim, vocês estão falando, mas tem caras muito melhores, não sei o que lá, meu código não é tão bom, não conheço tanto de algoritmo, não conheço tanto disso, não sei de tantas tecnologias, ainda tem muita coisa para aprender, ainda sou uma fraude, né? Acho que todo um programador passa por esse momento. Até que senta um cara do teu lado, que ganha quase o dobro do que você ganha, para fazer um monte de cagada e para cagar em cima do projeto e destruir o projeto. E aí, nesse momento, eu olhei e falei, tá, acho que eu sou um pouquinho bom. Acho que melhor que isso eu sei que eu sou. Então, pera lá, vamos reavaliar as nossas métricas aqui. O João vai... João, acho que vai até concordar com o que eu tô falando. Mas, tipo, o momento que você percebe que... É um momento que você olha pro mercado e você se reconhece de frente pro mercado, de frente pra concorrência, né? De frente pros seus colegas de profissão. E aí é o ponto que eu acho que entra muito da síndrome do impostor. Eu sei que eu não sou o melhor programador do mundo. Eu sei que, tipo, tem programadores absurdamente muito mais fodas do que eu, sabe? Mas, tipo, esses caras, tipo, os melhores programadores do mundo, eles são 1% dos programadores. E programador já é, tipo, sei lá, 10%, cara, 2%, 3% da população mundial, sabe? Tipo, tô chutando aqui, claro. Mas, assim, é uma minoria. E a minoria da minoria. E a minoria da minoria da minoria. Tipo, se eu for me comparar com o Linus Torvalds, com o Steve Wozniak, com o Joe Carmack, com o Alan Turing, sabe? Com, tipo, ou até caras mais recentes, mas, tipo, sabe? Se eu for me comparar com o cara que trabalha o cara que trabalha, o cara que criou o React lá no Facebook, com esse, tipo, não tem comparação. Mas esses caras são os caras fora da curva. Eu tenho que me comparar com a realidade, com o mercado, com o mundo. E aí, tipo, você percebe que tem muita gente ganhando muito dinheiro, fazendo muito pouco, entregando muito pouco, e sendo bem ruim. E aí você percebe que, putz, de repente eu não sou um impostor. De repente eu sou um programador bom. De repente eu mereço o cargo que eu tenho. De repente eu mereço estar no time que eu tô. De repente eu mereço estar no lugar que eu tô, recebendo o que eu tô recebendo. Acho que o João pode até firmar melhor essas palavras e essa visão. A gente meio que viveu isso, né? O Lucas fala com tanta propriedade porque a gente realmente passou por isso. De ter um cara que veio como para ser nosso superior e, cara, não aconteceu. Não foram o melhor as melhores. Não aconteceu o que tinha que acontecer, o que a gente esperava. O João tá Porque ensinando o cara a fazer CSS. Eu, que era o cara júnior. Que eu acho que eu não tinha 6 meses de empresa, né, Lucas? 7 por aí. Não tinha isso de empresa. E como programador também, cara. Porque eu tava praticamente começando. Eu já tinha estagiado como desenvolvedor, mas não era empresa pública, não fazia nada porque nunca aprovava os projetos. Então eu nem contava. Eu conto que tudo que eu aprendi foi lá junto com o Lucas e com os outros nossos colegas. E chegar ao ponto de eu estar passando conhecimento para o cara que já deveria. Beleza, o cara ele não. Tudo bem você não saber, você precisar de ajuda, não importa de quem, seja do cara que, entre aspas, tem uma. Está abaixo de você na hierarquia, só que você tem que saber que eu não sei. Então, o que ele está falando, beleza. Não é você bater o martelo, achar que você sabe, querer fazer alguma coisa que você não sabe e não mudar a tua opinião. Porque acontecia bastante, tipo, fazer a merda, perdão da palavra,
Mas, e achar que tá certo. Não vou mudar, porque é assim e pronto. E também a parte de gestão não enxergar isso. Ponto de os caras verem que estava acontecendo e não, beleza, tá tudo bem por aqui. Cara, é bizarro. E entra no lado esse cara, entra esse tipo de profissional, entra nos profissionais que não querem, parece que não quer evoluir. Eu sou o dono de tudo, dono da tecnologia, dono do mundo, eu sei o que eu tô fazendo e pronto. Você tem que saber balancear, ter cabeça, você tem que estar preparado para lidar com tudo, cara. Entra no que eu tava falando de efeito Dunning-Kruger, que é o cara que ele não acha que ele sabe. Ele tem certeza absoluta que ele sabe, só que ele não sabe. E ele não aceita que ele não sabe. E você não consegue convencer o cara que ele não sabe. E é uma briga toda vez que você tem que falar pro cara que ele não sabe. Só que o negócio vai acumulando, e vai te desgastando, e vai ficando difícil, e o projeto vai parando de andar, porque ele começa a fazer coisa escondido, sem falar para as da equipe, e começa a subir coisa com problema, e o gerente dá suporte pro cara, e tipo, chega num ponto que, tipo, você olha e fala, cara, tá, tipo, não sei o que fazer para deixar claro, mais claro ainda do que tá errado, mas é isso aí, o negócio estoura na tua mão. Fala aí, João. E assim eu fui virando pleno, cara. Foi o momento que eu já comia e dormia código. Aí que eu falei, cara, agora ferrou, porque eu vou ter que comer, dormir, jantar e almoçar e tomar café da manhã. Porque eu passei a estudar muito mais, porque eu sabia que, cara, chega lá, eu vou ter que saber para mim e para consertar o que vai acontecer. Porque, cara, teve uma tela que foi feita que desencadeou em 212 bugs. 212, cara. Contados, assim. Então, a gente já ia sabendo, cara, qual vai ser a da semana? Qual vai ser a boa da semana, entendeu? Mas, assim, foi bom para mim, foi bom porque eu cresci bastante, conheci bastante, aprendi muita coisa. Para mim foi bom. Cara, isso foi real. Tipo, a gente começou um dia com 20 bugs, pra no dia seguinte aparecerem 210. Pum! Tipo, de um dia pro outro surgiram 212 bugs. Cara, isso virou reunião, isso virou discussão na frente do gerente, eu falando tem que voltar, e ele batendo que não tinha que voltar, e não voltou. Cara, foi uma loucura. Mas, mas é o evento do Trigger. Pode falar, João. A gente, só comentando isso, a gente chegou a procurar nos commits, a gente achou a versão que estava mais estável depois dessa alteração. Falamos, essa é a versão que está mais estável, vamos voltar, vamos fazer um rollback para essa, e a gente começa a trabalhar em cima disso aqui, não tem problema. A gente joga numa branch separada, a gente joga tudo que a gente fez aqui, mas, cara, vamos voltar porque vai ter muito problema. Mas o nosso PO, que era, diga-se passagem, muito bom, teoricamente, falou, não, vai ficar essa aqui porque o sênior tá falando que essa tá boa, então vamos. Aí, no outro dia, a gente teve uma chuva de bugs. Não, é triste, cara, já passei bastante por isso também. E é aquela, né, mano, tipo, técnica não é tudo, né, cara? Existe soft skills, existe N coisas que você pode fazer pra aperfeiçoar o seu dia a dia, porque assim, cara, não adianta nada você ser a porra do deus da técnica, que nem esse cara achava que era, e você simplesmente não escutar a opinião dos outros, né? Isso pode não só, tipo, encurtar o seu caminho até o Projeto Paraná, né? Que é o Projeto Paraná Rua, mas você também não desenvolve, né, cara? Por exemplo, soft skills é uma parada que eu acho muito importante. Se você discutir com um cara falando de tecnicamente, por exemplo, eu, a gente trabalha no mesmo projeto, tem situações que a gente discute o que é melhor, o que é pior, argumentos na mesa e vamos tomar uma decisão com base no time, né? Tipo, se a gente não chegar no consenso, chama um terceiro, um ímpar. Se não concordar com o ímpar, vamos subir pro tech lead. Acontece, cara, tem vezes que acontece. Ele pode ter estudado mais um ponto, eu estudei mais outro ponto e eu tenho que defender meus argumentos assim como ele tem que... Não é pra provar que o outro tá errado, né? Mas é porque se você acha que vai dar merda aqui e ele também acha que vai dar merda lá, os dois têm que apitar e a gente tem que escolher pra onde que a balança vai cair, né? Que é o que a gente chama de trade-off. Então isso é uma parada que acontece muito. Agora pensa se a gente não tem o mínimo de soft skills, né? E, puta, Lucas, não, você tá errado, vai tomar no seu cu, não vou mais trabalhar com muito isso acontecer.
e nunca leva o cara pra melhor, né? Eu nunca vi isso dar certo. Tipo, não, beleza, então vamos demitir o Lucas. Ele não tem a mínima ideia do que tá falando de acordo com tal pessoa. Cara, nunca vai funcionar. Então, também tem muito isso, né? A gente tem outras skills que a gente tem que treinar além da técnica, né? A calma, a paciência é muito importante. Não é à toa que nosso tech lead hoje, o Lucas, inclusive, né, o Danilo, é um cara super paciente, assim, é um cara que você chega com ele, cara, cair no mundo, assim, ele vai falar, não, vamos resolver, o que eu posso fazer aí, dá na minha mão, vamos tentar resolver, cara. Então, Beijo, isso Danilo. é muito importante, né, o Danilão. Mas, comenta um pouquinho aí, Lucas. Não, eu ia concordar pra caralho só com isso que você falou. De, velho, você não tem que enxergar a parada no teu time como... Se você tá enxergando o teu time como teu concorrente, você tá errado. Vocês estão ali pra entregar um projeto juntos, vocês são... Cara... Tipo... Espartanos! Cara, você tá com o seu time, você tem que, tipo, enxergar a entrega do produto é o que vocês estão fazendo juntos, cara. Vocês são uma equipe. Vocês têm que fazer um negócio junto. Foda-se se você vai ser o Neymar, se você vai ser o cara, o goleiro, se você vai ser o cara da zaga. Se vocês tomarem 3 gols, acabou o jogo, cara. Não tem essa de eu sou melhor, eu tô certo sempre. Cara, é uma decisão em time. A gente já teve discussão que a gente botou na mesa. Eu falei, eu acho que é melhor assim. Ela falou, melhor assim. A gente discutiu, falou, não, realmente você tem razão. Acabou, cara. Ninguém é melhor que ninguém, pior que ninguém, porque deu uma decisão correta. Todo mundo, tipo, tá ali. Tipo, se o negócio for bem feito, for entregue, todo mundo ganha. Você não tem que ter briguinha de ego. E isso é uma parada que talvez seja um atributo que define um sênior. É o cara perceber, é o cara não ter um ego do tamanho de um balão e achar que só ele no mundo tá certo, tá todo mundo errado. Cara, tem um monte de... Você é ignorante sobre a maioria das coisas que você faz na sua vida. Todo mundo é normal. Você tem que reconhecer a sua ignorância e, de novo, tipo, não quer dizer que você vai aceitar tudo que te falarem e que você tá errado, mas você tem que, tipo, defender o seu ponto, ouvir o outro ponto e tentar entender e chegar na melhor decisão e ouvir todo mundo. Quanto mais pessoas você ouvir, mais completa vai ser a posição que você chega, e de repente você chega numa terceira via e é normal e faz parte, e você tem que entender que quando você erra, você tem que aprender uma lição e melhorar, não que você tem que ficar puto porque você não estava errado. Cara, é normal errar. É muito normal e tipo, faz parte. E te torna um programador melhor. Fala Não, aí, com Léo. certeza. Isso que você comentou até de... dentro de time ter briga. É exatamente isso, né, cara? Não tem problema ter uma concorrência interna, né? Por exemplo, uma concorrência saudável. Não tem problema eu e o Lucas apostar uma cerveja no fim do mês e quem entrega mais testes do que o outro, quem entrega mais ponto. Tal. Isso não tem problema nenhum, só que tem que ser saudável, né, cara? A partir do momento que, tipo, puta, o Lucas tá parado num bug lá, que ele não tá dormindo 2 noites porque ele tem que entregar parado, entendeu? Aí já começa a deixar de ser saudável, né? Por exemplo, eu deixar de ajudar o cara porque senão ele vai sair na frente, né? Então isso é uma coisa que não deve existir em um time, cara. Eu acharia até saudável se fosse um time contra o outro. Mas como normalmente tá todo mundo no mesmo barco, então não sei nem se nesse ponto deixaria de ser saudável, né? Acho que seria bacana até ter uma como que eu posso dizer, uma interferência da empresa, né, com relação a isso. Não sei, começar a agir com meta, que é bastante interessante, né? Mas, cara, assim, eu vou até parafrasear agora um trecho do Nerdcast que eu escutei, que o cara falou que ele leva a filha dele de 9 anos nos Estados Unidos, né? Não lembro exatamente qual que é o estado, mas ele falou que leva a filha dele de 9 anos pra escola e todo primeiro dia de aula tem uma faixa escrita seja ambicioso, assim, do lado de fora. Isso é muito foda. Ele não tá falando pra você ser ganancioso, né? Ele tá falando pra você ser ambicioso. Não tem problema você querer ser melhor que o seu amigo. Tem problema você querer que ele se dê mal pra você se dê bem. Isso é um problema, né? Agora, o contrário, cara, muito pelo contrário, é saudável. Tipo, como que um cara da Olimpíada ia chegar na medalha de ouro se não tivesse uma medalha de prata, né? Então, assim, a concorrência muitas vezes é boa, contanto que ela seja saudável, contanto que no final todo mundo dê risada e bora pra próxima partida, né? Isso é, tipo, cara, um ambiente saudável, todo mundo focado em entregar um negócio junto. Isso é importante, velho. Se você vai discutir quem vai resolver mais bug, quem vai entregar mais pontos, vocês vão apostar uma coca, uma cerveja, sei lá, um chocolate, um jantar de 3 mil reais, se você tiver como bancar isso, Uma cara, torta de beleza. limão, né? Uma torta de limão, né? Às vezes você aposta com a QA pra ver se você consegue resolver. se ela não consegue voltar dentro dos seus cartões, né? E ela fica te devendo uma torta de limão e nunca paga, né? Fica aí, joguei aí pro céu, né? Quem ouvir e se sentir tocado que, né? Vai ficar devendo aí a torta de limão.
Mas é isso, cara. E, tipo, importante é a equipe atuar para entregar a solução e não atuar para um ser melhor que o outro, porque o importante, no final das contas, não é se o Léo entregou mais pontos ou se o Lucas resolveu mais bugs. O importante é que no final da sprint o bendito do negócio esteja entregue. Porque se não tiver entregue, você tem a certeza que o gerente não vai olhar e falar: não, poxa, a gente não conseguiu ir pro ar, perdemos todo o dinheiro, a empresa quebrou, mas pelo menos você ganhou a disputa. Velho, não é assim que funciona o mundo, saca? O cliente não tá querendo saber quem entregou mais pontos. Ele quer saber se a aplicação dele não quebrou. Esse é o ponto. Então não vale apostar com a QA. Ó, eu vou colocar um monte de bug aqui. Se você achar todos, essa aposta não vale, então. Essa aposta não é muito legal. Mas... Vamos ver Cara, se você é bom mesmo. O pior é que eu já fiz isso. Eu falei assim pro cara, tinha o QA, que a gente era muito amigo, né? Ele era foda, assim, era um dos QAs mais foda que eu já trabalhei. Aí eu falei pra ele, cara, eu vou deixar um bug nessa tela, só um. Se você achar, eu te dou, acho que foi uma caixa de bis que a gente apostou. Cara, ele achou, acho que 5. Eu tinha duvidado dele achar um. Ele achou 5, mas ele não achou o que eu coloquei. E aí? Como que funciona? Cara, tem um tem um programador que eu esqueci o nome, mas que era um programador muito bom, que ele fez uma aposta que se alguém achasse um bug no código dele, ele pagava tipo $12 pra pessoa, uma coisa assim. Eu esqueci o nome, acho que você lembrou o nome, né, Léo? Mas basicamente, tipo, eu só vou contar superficialmente, você pode complementar. E aí, tipo, o código do cara era impecável. Aí começaram a achar os bugs, começaram a reportar, até o ponto que hoje, não sei se ele ainda dá esse prêmio, mas ele dá um cheque falso, porque ele já não fazia sentido ele continuar dando dinheiro de verdade, mas ele manda um cheque grandão pra você moldurar ele e falar que você conseguiu achar um bug na coisa do cara. Falei, não. Cara, é foda. Outra coisa que eu ia comentar, só pra encerrar aqui, né? É que que nem uma coisa que o Lucas comentou foi que, puta, realmente existem caras fora da curva e tal, programadores. Cara, o Google, eu vi que ele contratou um moleque de 11 anos, ele tava pagando 4, acho que milhões no ano pra esse moleque, pra ele ficar escrevendo na lousa o algoritmo, né? O moleque é o pica do algoritmo, assim, ele consegue fazer um algoritmo que, assim, não é que não exista, mas o moleque faz a cabeça dele do zero. Isso é bom pro Google, né? Ver coisa nova, inovação, por mais que seja na parte de algoritmo, é bem bacana. Mas não é porque você não é um moleque de 17 anos e ganha 2 milhões do Google que você também não presta, né, cara? Até porque, já vi aquele Facebook Cup, que é uma prova de algoritmo, assim, é muito mais matemática e programação do que, por exemplo, do que você vai ver uma tela funcionando, claro. Mas, cara, o primeiro lugar lá, ele deixou bem claro, ele falou pra todo mundo, ele falou, cara, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não sei dirigir. Eu não consigo aprender a dirigir. Meu pé não consegue funcionar pra pressionar 2 botões em tempo simultâneo. Então, normalmente tem essa queda, né? Se um cara é muito bom numa coisa, pode ter certeza que ele vai falhar em outra. E se ele é seu concorrente, assim, digamos, né? Cara, por exemplo, eu já trabalhei com uma que era muito foda tecnicamente, ele tinha a minha idade e ele ganhava destaque em tudo quanto é coisa por causa da técnica. E aí eu percebi que eu podia ser melhor na gestão por causa disso. Eu conseguia controlar melhor outras coisas. Se ele não conseguir, cara, quando isso acontece, vocês formam um time absurdo, assim, cara. Tipo, Goku e Vegeta, modo transformação, união lá. Esqueci o nome da parada. Mas é mais ou menos isso, né? Isso, fusão, Gogeta. Cara, só pontuar que tem uma frase acho que é do Felipe Figueiredo, que ele comenta que Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro que ele conhecia com 25 anos. Você nunca vai bater isso, então relaxa. Melhor que isso você nunca vai conseguir ser. Então fica tranquilo. Que ele falou que uma vez ele apertou a mão do CEO do Nubank e o cara era mais novo que ele. Ele falou, caralho, o cara tem tipo 20 e tantos anos e é o dono de um banco e eu apenas uma batata. Mas, cara, de novo, fora da curva, você não tem que se comparar com isso. Se você for melhor do que a média, você já tá bem. Tipo, se você for muito melhor que a média, você já tá muito bem. Então, seja bom, seja o melhor que você puder fazer. Faça o melhor que você puder fazer, já é um puta. Já te diferencia da maior parte das pessoas que faz o mínimo. Então, assim. Exato. Mas, Independente da senioridade ainda, né? Pode ser tanto júnior quanto sênior. com certeza. E se você quer ser um bom sênior, você vai ter que ser um bom júnior, se esforçar como júnior para crescer até lá. Já estamos aqui passando de 1h30. Vamos levar para os tópicos finais para a gente encerrar.
A gente começou falando que a gente ia falar de salário, a gente não falou de salário. Não acho que a gente precisa entrar exatamente porque, como a gente já comentou, não existe uma definição clara de mercado para júnior, para estagiário, para pleno, para sênior. Mas eu acho que a gente podia dar uma linha, tipo, o que vocês acham que um cara precisa saber para entrar no mercado como estagiário ou como júnior? E a partir de que momento você acha que o que ele tem que saber para ele poder alçar voos maiores? E aí a gente pode até definir uma faixa aí, tipo, até, sei lá, R$1.000, R$2.000 é um estagiário, um júnior, 2.000 a 3.000 ali é um júnior, júnior já melhor, tal, crescendo, e acima de 4.000 já começa a ser um pleno, e aí o salário que sai em revista já o que o cara precisa saber para sair numa revista da época? Pode começar, Léo. Cara, então, a primeira coisa que eu queria deixar claro, né, é que se a gente começar a comentar de número e tal, essa igualdade não é para todos do país, né? Porque, por exemplo, quando a gente se trata de Bahia e São Paulo, são estados diferentes e níveis de dificuldade diferentes, assim como o custo de vida também é diferente. Por exemplo, um programador em São Paulo, cara, um sênior, ele pode ganhar de 10 a 20 mil, assim, tranquilamente, sabe? Sem procurar muito. E um cara na Bahia, ele tem que saber o dobro do que isso, ser formado, ter posse para ganhar R$5.000. E não é exagero, isso daí é... Da Bahia para São Paulo me falaram, cara, lá, se você não tem posse, se você não é um cara formado, se você não carrega a empresa nas costas, você não consegue ganhar R$5.000. É muita coisa para eles. Assim como, com R$1.500, você consegue morar no litoral, né? Num prédio, coisa que aqui em São Paulo é praticamente impossível você de fazer isso. Então, se a gente começar, só explicando pro pessoal, né, que se a gente começar a falar de número, essa igualdade não é real no Brasil inteiro, e que em São Paulo, eu posso falar um pouco melhor, pelo menos, acho que eu e os meninos aqui, a gente pode falar da nossa realidade, que é São Paulo, né? Que, inclusive, se você acha que você não está ganhando muito como programador em outro estado, pode vir para São Paulo, que com certeza você vai se dar bem. Cara, então, para estagiário e júnior, para mim eu acho que é um gap muito pequeno de diferença, porque para mim a diferença entre um estagiário e um júnior é que o estagiário trabalha 6 horas e o júnior 8. Então, nível de conhecimento para mim pode até ser o mesmo, porque é que eu estava falando, eu era um estagiário que o pessoal me chamava de estagiário sênior e tinha júnior que era pior do que estagiário. Então, assim, os dois para mim tem que estar no mesmo nível. Um tem que saber coisas que o outro não sabe, que sejam estratégias diferentes, até porque são cargos diferentes. Normalmente uma empresa, ela tem empresas que são obrigadas a liberar estágio, só que não necessariamente obrigadas a mantê-lo como júnior, né? Então, acontece muito disso. Agora, nível técnico, assim, cara... estagiário e júnior, para mim, é a mesma coisa. A diferença é que, se você já é um júnior, sinta-se na obrigação de ajudar o estagiário, né? Porque, na teoria, na cadeia, ele está abaixo de você. E ajudar, principalmente quem é da base, né? Eu cresci com uma galera na base que era muito amarrada na base. A gente se ajudava ao máximo que a gente conseguia, porque a gente tinha noção que a gente estava no mesmo barco, e não que a gente era concorrente. E isso é muito importante, né? Porque vocês crescem junto, vocês se indicam junto, vocês trabalham juntos, o que é uma coisa bacana, né? Então, acho que isso para mim seria o estágio júnior. Já pode falar do pleno, Lucas, e encerrar com o sênior? Pode, demorou. Já puxando o gancho, o pleno para mim é aquele cara que ele come código. É o cara que ele vai massacrar o código independente do que tiver na frente dele. É Java, bora. É JavaScript, bora. É HTML, nunca fiz, mas bora. Esse para mim é o pleno. É o cara que ele não tem que ter medo de tecnologia, muito pelo contrário, né? Ele tem que querer saber mais tecnologias possíveis, ou se você está só focado em uma, tentar procurar sempre formas diferentes de você encontrar o mesmo resultado, porque isso é bem importante. E começa, a partir do momento que você adquire esse grau de maturidade como pleno, você já começa a se transformar num sênior naturalmente. Porque um pleno que está começando ter a mesma noção de um pleno que já está há bastante tempo fazendo a mesma coisa e se dedicando e tal. Porque por mais que o nome seja o mesmo, assim, é notável, a diferença é visualmente até notável, né? De você comparar esses dois cargos. E, por fim, o sênior, que é um gap muito grande. Tem pessoas que dizem que sênior tem que ter muita noção de todas as tecnologias, tem pessoas que falam que ele tem que ser humano para um especialista, tem que ser muito bom em alguma coisa. Então, eu considero o sênior o cara que ele resolve o problema que ele se propôs a resolver. Por exemplo, eu não sou sênior em Java nunca, eu não tenho a mínima noção de pessoas que são plenas em Java têm a noção. Mas assim, como eu me propus a fazer um desafio em JavaScript, quer dizer que eu estou garantindo que eu consigo resolver isso.
E isso pra mim é ser sênior. Se eu me propus a resolver, eu tenho que conseguir resolver, que seja pedindo ajuda, que seja chorando no banho, que seja cutucando o Lucas de 5 em 5 minutos para perguntar alguma coisa, mas assim, eu tenho que resolver. E a gente não pode. O João se identificou ali. E não pode deixar de resolver, né, cara? Porque se você deixa de resolver, não que seja um problema também você falhar, mas que seja que leve tempo, que noites não dormidas, mas para mim o sênior, se ele se propôs a resolver um desafio, ele tem que resolver. E pulando um pouco dessa... Quando você se torna sênior, para mim, você começa a ter mais gaps de o que você quer se tornar, né? Por exemplo, você tem um cargo mais de gestão, você tem um cargo mais de arquitetura, você pode continuar como developer se você tem outros métodos. Assim, por exemplo, eu conheci um cara que ele recusou uma proposta para ser tech lead e ganhar 5 mil a mais, porque ele se achava confortável na situação que ele estava, resolvendo X pontos por sprint e fazendo day trade o resto da tarde que ele podia. Então, assim, para ele compensava mais. É o que ele queria. Ele estava fazendo uma medida em outras coisas. Assim como tem pessoas que, quando recebe oportunidade, vai fundo, porque é isso que ela quer para a vida dela. Então, o sênior, o que começa a ficar bacana quando você vira sênior é que você tem que começar a decidir qual que é o próximo passo, né? E não acaba no sênior, muito pelo contrário, nunca acaba. Dali vai para... É infinito, cara. Dinheiro é infinito. Tem pessoa que tem muito, tem pessoa que tem pouco. Então, isso que é bacana, né, do sênior. Você consegue ter mais gaps e você também tem que se manter no que você se propôs a resolver. Então, passa a palavra aí pro próximo. Fala, João. Cara, a diferença de estagiário para júnior, eu acho também que é bem pouca, mas eu acho que ainda assim o júnior ele tem que saber um pouquinho mais que o estagiário, porque ele trabalha mais. Não só por isso, mas eu acho que ele já tá vivenciando mais coisas, porque teoricamente, quando você é o júnior, já chega mais demanda para você do que para o estagiário, porque pela hierarquia, meu cachorrinho tá latindo. Perdão. Lucas, edita essa parte. Porque pela hierarquia, o estagiário ele ainda não tem tanta capacidade de resolver problemas um pouco mais complexos. Não vamos dizer problemas, mas ele não tem muito. Ele não sou eu dizendo, mas eu acho que na hierarquia, porque querendo ou não, se você entrar numa empresa corporativa, é hierarquia. É o que vai reinar. Então eu acho que eles vão passar primeiro para o júnior e depois para o estagiário. Vai sobrar menos coisas assim. Então eu acho que o júnior ele automaticamente vai saber um pouquinho mais. O pleno, concordo que é o cara que come código, que é o cara que vai estar ali, cara, dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo ali, dá para fazer um monte de coisa. O cara que trabalha com JavaScript, come JavaScript e ainda assim estuda um pouco de Python, sei lá. Porque é o cara que eu acho que é o momento que o cara, não só que ele tem que estar fazendo, mas é o momento dele e que ele sabe que é o momento que ele quer aprender. Acho que é o momento que ele mais quer aprender coisa diferente. É quando o cara é um pleno. Porque ele fica querendo resolver o mundo com programação. Pelo menos eu era assim, né? Deu uma parada hoje. Então, eu acho que é válido. E o sênior, eu acho que ele já passou por mais coisas do que os outros dois. Isso no melhor dos mundos. Então ele já sabe como resolver muitas coisas e já sabe que onde ele está pisando, onde que vai doer mais para resolver as coisas. Eu acho que questão de maturidade não só no trabalho como pessoal também, para o cara entender como que as coisas funcionam, de saber colocar um ponto final e um início nas coisas. Acho que para mim o que difere nos 3 ou 4 dos 3 é a maturidade. Seu poder de resolver as coisas. Acho que alinhando mais ou menos o que vocês comentaram, eu gostei muito da definição também do que o Léo falou de resolver problema. Acho que a gente consegue pensar também o estagiário como o cara que você vai dar um problema para ele e ele vai precisar de supervisão para resolver. Você vai dar um problema para o júnior, ele vai resolver não da melhor forma possível. Você vai dar um problema para o pleno, ele vai resolver da melhor forma, da forma ok. E você dá um problema para o sênior, ele vai resolver e vai ajudar os outros a resolver também. Então, pensando mais ou menos nessa questão de nível de complexidade de problemas. Então, às vezes, por exemplo, o pleno às vezes vai resolver o problema da melhor forma possível, mas ele vai levar bem mais tempo do que um sênior levaria para resolver. Então, tudo depende
claro, óbvio, depende do contexto, depende de um monte de coisa. Soft skill é importante pra caramba. O cara tem que saber comunicar, o cara tem que saber chegar no... Tem que saber chegar no teu PO e falar, cara, por que isso aqui tá sendo feito dessa forma? Eu acho que tá errado, eu acho que podia ser feito melhor, eu acho que pode ser feito de outra forma. Tem que conseguir falar. Se você não consegue falar, existe um problema de alguns programadores, que às vezes o cara é muito bom na técnica, mas o cara não consegue chegar no tech lead, ou no designer, ou no outro programador, e falar, cara, como é que isso aqui é feito? Isso aqui não está muito claro para mim, ou a gente não pode fazer de uma outra forma, essa forma aqui não é melhor. E isso é importante. Isso é uma coisa muito importante, que tem a ver com postura, tem a ver com maturidade. E tem a ver com ser um sênior, tem a ver com você olhar para a solução e entender se aquela é a melhor solução. E às vezes não é. Às vezes alguém não pensou na melhor solução. Também não quer. E ao mesmo tempo você tem que saber aceitar que certas coisas são impositivas. Tem que saber entender que determinadas questões vão ser uma coisa que vai vir de cima para baixo, vai vir do dono da empresa e tem que ser feito daquela forma, porque tem que ser feito daquela forma. E às vezes tem um motivo para ser feito daquela forma. Às vezes tem uma regra de segurança que você não tem como passar. E tudo depende da situação, da empresa, do contexto. E você tem que saber lidar com isso. E acho que isso é importante também. Né? E o Júnior, muitas vezes, ele é o cara que ele não sabe ainda lidar com isso. Ele não sabe lidar com um não do gerente. Ou ele não sabe retrucar ou defender um ponto de vista diferente. Não somente retrucar, mas falar, putz, eu discordo por causa disso. Eu acho que tem que ser daquela forma. Eu acho que assim seria melhor. Às vezes o cara tem uma ideia que é melhor e ele não consegue elaborar ou formalizar ou esclarecer o que ele acha que é o melhor. E aí cabe também ao pleno, ao sênior que está na equipe, ouvir o cara e tentar traduzir o que ele está dizendo, porque muitas vezes isso acontece, né, João? Muitas vezes o cara ele tá falando aí na cabeça dele, a ideia tá toda funcionando, e você tem que entender, abstrair, traduzir e comunicar para essa equipe o que o cara tá falando. E esse é um processo que com o tempo você vai acostumando. Conforme você trabalhar com equipes, com pessoas, com projetos diferentes, você vai pegando o jeito de se comunicar. E isso é uma coisa que é importante também para você conseguir crescer na sua carreira. E acho que é mais ou menos isso que eu tenho para formalizar em cima do que vocês comentaram de crescimento no cargo. Fala aí. E tem outra coisa que a gente pode falar também, que é a diferença CLT para PJ, mas isso é mais pontual em questão de valores, mas eu quero passar a palavra para o Léo primeiro. Aí já pode falar. Só um parênteses nisso que você comentou das soft skills, que é bastante legal. Eu vi um vídeo esses dias, se o cara falava que para você entrar no Google, uma das etapas, em algum momento das etapas, eles iam chegar para você e falar assim, tá, me explica alguma coisa muito complexa que você sabe e me resume isso em 5 minutos. Porque isso é o resumo do que a gente passa diariamente, né, cara? Tipo, puta, Lucas, tem outra prioridade ali, você tem que passar o que você tá fazendo pro Léo. E aí o Lucas estava trabalhando 10 dias nisso e ele tem que passar para mim em 20 minutos porque ele tem que ir numa reunião. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Você tem que saber, por mais que você tenha feito muita coisa, você tem que saber resumir isso para o cara conseguir assumir o barco de onde você tá, né? Mas é só esse parênteses que eu ia colocar. Sim, com certeza. Isso é muito bacana. E a questão de CLT e PJ, eu ia comentar que, crescimento de carreira como PJ é muito mais fácil do que como CLT em geral. Só no mercado TI, cara, se você trocar de um emprego pro outro, você vai crescer muito mais rápido como PJ, é muito mais fácil. Porque a empresa pode pagar um salário muito mais competitivo do que ter que te contratar como CLT, de formalizar 3 meses de experiência para ver se você é bom mesmo. Sendo que daqui 2 semanas você recebe uma outra proposta, então uma dor de cabeça na carteira. Então PJ é o crescimento mais comum hoje em dia para a gente, até porque o mercado é muito mutável, muito rápido, muito rápido. As pessoas trocam de empresa rápido. Então o crescimento com o PJ hoje em dia é mais comum na área de TI do que CLT. Não tira o mérito de CLT, se você quiser ser CLT, se você sonha ser CLT numa empresa grande, mas geralmente, principalmente pro comum das tech startups, PJ é o que tá bombando no mercado, né? O que tá aquecendo o mercado. Era mais isso que eu queria comentar por cima. E aí você bota no papel para ver se vale a pena ser PJ, geralmente eu acho que acaba valendo, mas depende da situação, é claro. Exatamente, depende bastante, porque, por exemplo, eu já conheci pais de família que falavam, cara, eu não posso pegar um tempo PJ porque eu pago aluguel e escola da minha filha. Eu preciso ter pelo menos a garantia do próximo mês, né? E como PJ, infelizmente, na maioria das vezes você simplesmente não tem essa garantia. Vai de você, da sua análise, né, no projeto, saber se aquilo vai durar mais um mês ou não. E, cara, assim, é isso que o Lucas falou, normalmente depende muito mais de você fazer essa escolha do que você terceirizar essa decisão. Eu, hoje, toparia por PJ,
mas porque eu sou novo, porque eu posso arriscar, porque eu não tenho filho, N coisas, né? Agora, o meu caso é totalmente diferente de um cara de 45 anos, se ele tem 3 filhos pequenos e mora longe do trabalho e paga aluguel, entendeu? Então, são situações diferentes, né? Com certeza. E aí, acho que um único ponto que a gente não falou em questão dessa de progressão de carreira, salários, PJ, CLT, eu acho que a gente pode fechar nessa nota, e essa nota, assim, muito, muito pouco polêmica, e a galera que trabalha na área de educação de TI, os professores, que a gente está falando tão bem aqui dessa faculdade, das nossas faculdades, né? Existe uma fala que é mentira, mas também é um pouco verdade, dependendo da situação. Que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não é verdade, é claro, todo mundo aqui já falou, tem professores excepcionais na faculdade. Mas também tem aqueles com pais que, de fato, estavam ensinando porque não sabiam fazer. Ou porque não se atualizaram no mercado. Muitas vezes, muito mais comum, acho que é o cara que está preso numa tecnologia de 15 anos atrás e não quer se atualizar. E, tipo, aquela tecnologia já evoluiu, já existem outras tecnologias muito melhores, mas o cara não quer sair daquela tecnologia específica, ou porque não consegue, ou porque não quer, e aí o cara não consegue trabalhar bem no mercado, acaba indo para a faculdade. E eu tenho um pouco de sensação que muita gente que não se dá bem na faculdade meio que acaba... E aí eu já não sei porquê, mas tipo, muita gente que não se dá bem nas matérias, não se dá bem, não consegue um trampo legal, acaba tentando voltar para a área educacional, porque, bom, já que eu não consigo ou não me sinto preparado para tocar um projeto lá, eu vou dar aula porque meio que eu vou ficar nesse ambiente confortável de faculdade. Não que seja um ambiente confortável, é óbvio que tipo, é pauleira, se você quer fazer direito, TCC, vai para as cabeças e tal, mas talvez porque a pessoa ela fique meio que acomodada, porque ela tá num lugar que ela não tem muita cobrança, e ela acha que vai ser assim também quando ela for transformada em professor. O que vocês acham? Porque é meio que um mercado um pouco paralelo, principalmente nas universidades públicas. O que geralmente você vê professores bons, ou são professores que são, tipo, sonho ser pesquisador, quero fazer projeto, quero trabalhar mesmo com ciência, com divulgação científica, com a parte científica mesmo de programação, ou são caras que estão no mercado e ao mesmo tempo dão aula. Mas tem alguns professores que só são exclusivos da faculdade, pelo menos da faculdade de tecnologia. Não estou falando de outras faculdades, estou falando de uma coisa muito pontual, muito específica, da experiência que eu ouço muitos colegas que eu tenho que fizeram na faculdade falando. Que são grupos de professores muito específicos que eles parecem que estão na faculdade porque eles não conseguiram se dar bem na área de mercado. E eu quero saber o que vocês acham disso. Polêmica pra caralho, velho. Eu acho um perigo isso daí. Porque, assim, você está repassando a mensagem para 40 pessoas a cada 50 minutos, né, cara? Então, é um perigo muito grande se você der uma informação errada. Não que seja um problema passar uma informação errada, mas você não deveria estar passando essa informação errada, né? Porque você está lá justamente para mostrar o caminho. O que eu acho que não pode acontecer é eles tentarem terceirizar as decisões do aluno, eles falarem o caminho que o aluno tem que percorrer. Isso, para mim, é um absurdo. Por mais... Qualquer seja o professor, cara, seja de odontologia, seja de ensino médio, você tem que deixar o aluno decidir o que ele quer fazer. Então, não tô falando de subir na cadeira e ficar gritando, né? Tô falando o caminho natural das coisas. Se ele quer ser front-end, deixa ele ser front-end. Se ele quiser ser tester, deixa ele ser tester. Isso não tem problema isso acontecer, né? Ele seguir o que ele se acha mais adepto para fazer. Agora, cara, é isso que você comentou. Tipo, eu, pra falar a verdade, desde a época da faculdade e do estágio, eu nunca procurei me especializar muito dentro da faculdade. Acho que poucas pessoas, na verdade, fazem isso, né? Normalmente todo mundo procura um material extracurricular, porque, puta, meu professor não ensina direito, puta, eu não consigo entender com ele, tem pessoa que aprende ou não. Cara, procura, velho. Você vai achar um professor bom em algum lugar do mundo, cara. Quantas vezes eu já não abri um YouTube de um indiano me explicando coisa que eu entendia metade, mas quando eu olhava o código tava muito mais fácil para mim do que o professor na sala de aula falando em português do meu lado, entendeu? Então, isso daí de professor, para mim, é um perigo. Já ouvi falar também desses casos de pessoas que não aguentam o mercado de trabalho e querem ficar numa rotina mais tranquila, né? E acaba virando professor por causa disso.
E só que assim, eu acho que cabe muito a paixão, né, cara? Eu acho que professor que é assim não deve durar muito tempo, porque primeiro que ele não gosta, e quando você não gosta de uma coisa, você não faz direito, e quando você não faz direito, alguém percebe que você não tá fazendo direito. E, cara, assim, eu acho que o professor também deveria, pelo menos, né, ser uma paixão, cara. Tipo, repassar uma mensagem que você aprendeu. Puta, se não tem nenhum professor bom, eu vou ser o melhor, entendeu? Então, acho que passa bastante por esse caminho aí. O que você acha, Lucas? Ô, João, desculpa. Só pra complementar antes de eu liberar pro João, é polêmica pra caralho isso aqui, essa merda. A gente vai receber muito ódio de professores. Mas, gente, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma reclamação constante das pessoas que fazem faculdades de tecnologia sobre a faculdade de tecnologia, sobre o que eles aprendem na faculdade de tecnologia. E as reclamações são sempre as mesmas. Eu tive professores ótimos, eu tive professores péssimos. Eu aprendi algumas coisas, mas coisas que são muito importantes eu não aprendi. E, tipo, eu não conheço nenhum programador que passou pela faculdade que não tenha as mesmas reclamações. E aí, tipo, as pessoas vão fazer um curso como o da Rocket City, que o João comentou, ou como que eu fiz da Gamma Academy, e falam, nossa, é uma experiência completamente diferente, que é muito mais adequada para o mercado de trabalho, me prepara muito melhor do que a faculdade. E eu queria entender melhor por que isso acontece. Porque são 3 anos, cara, da sua vida. E se você não estiver pagando, se você estiver fazendo uma faculdade particular, você tem que pagar ainda para fazer, pagar DP, os caramba. Então, tem alguma coisa que está faltando aí no sistema educacional tradicional com relação às áreas de tecnologia. E, sei lá, eu acho que alguém tem que tentar entender por que isso está acontecendo. Por que existe esse descontentamento das pessoas que passam pelas faculdades de tecnologia com as faculdades de tecnologia. Parece que tem alguma coisa faltando. E sei lá, é uma coisa que eu acho que as faculdades talvez tenham que pensar melhor, os professores talvez tenham que pensar melhor, mas, tipo, alguma coisa, se todo mundo tá falando a mesma coisa, é porque alguma coisa tem ali, né? Porque não é uma experiência, tipo, super particular. É porque realmente talvez exista um problema que ninguém tá prestando atenção. E é só esse desconforto que eu tenho e que eu acho que muitas pessoas têm, porque toda vez que esse assunto entra, todo mundo reclama, né? Então, só esse ponto que eu queria deixar. João, pode falar aí. Cara, é bem difícil isso, porque a gente como, sei lá, como aluno, a gente não consegue entender o porquê e não vê motivo para estar desse jeito ainda. Porque para todo lugar que tu olha, tu vê, cara, surgiu isso, surgiu aquilo, tá acontecendo isso, não sei quem, não sei que país criou, não sei o que, aconteceu tecnologia nova e um monte de coisa. E tu vai pra faculdade aprender Java, tá ligado? Não que Java seja ruim, mas tu vai aprender Java. O que tu vai criar com Java, pô? Não só do lado de programação, mas você não vê coisas legais que te motivam. Por exemplo, o professor não chega na sala de aula e comenta um assunto que, sei lá, pô, vocês viram? Os caras do Google criaram a porra de uma inteligência artificial. Por exemplo, a inteligência artificial agora que surgiu, que programa, que você escreve lá umas sentenças e ela gera o código. Gera código em React pra você. Tá ligado? Ninguém. Eu acho que não estão comentando isso. Tipo, não desperta interesse da galera, tá ligado? Não aprofundam em coisas que são. Que você vê que vai ter que tá crescendo. Tá estagnado ali e acaba que você não pode deixar de fazer porque o mercado uma hora vai te exigir. Para alguma coisa específica, o mercado uma hora vai te exigir que você tenha um certificado, um diploma, alguma coisa do tipo. Se você quiser buscar um cargo maior, uma hora eles vão cobrar isso. E aí você faz, mas você faz naquela já sabendo que o cara faz desanimado. Ele vai lá e faz só para ganhar o diplominha dele, colocar debaixo do braço e tchau. É complicado, é um assunto bem peculiar a se falar, Lucas. Cara, com certeza. Bom, já estamos com mais de 2 horas de gravação. Vamos falar mais vezes disso. A gente sempre fala disso, a gente sempre faz esse assunto de volta. Mas enfim. Considerações finais, João? Vamos lá. Queria agradecer a presença do Léo.
foi muito bom, não conheci o Léo ainda. E gostei, cara. O cara fala bem pra caramba e desenrola. Então, espero que você possa vir mais vezes aqui, trocar uma ideia com a gente sobre vários assuntos. Podemos falar sobre, sei lá, linguagem de programação, alguma coisa do tipo, seria bem legal. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, que ouviu até aqui. E voltem sempre. Não, muito obrigado pela participação. A gente vai te chamar de novo com certeza. Muito bacana essa participação. Fala bem pra caramba, muito divertido. A gente consegue desabafar bastante também. Esse podcast acaba virando um jeito que a gente desabafa toda semana pra poder falar as coisas que a gente pensa e que a gente tem no coração guardado. Às vezes a gente se repete aqui, mas faz parte. Muito obrigado, Léo, pela participação, por estar com a gente aqui hoje. A gente vai com certeza te chamar de novo pra participar. E fica à vontade, a casa é sua. A casa é sua, fica à vontade. Valeu, pessoal. Obrigadão aí pelo convite, hein? Foi bem divertido também. Falei muita coisa que tava guardada aqui, principalmente por conta da quarentena, né, cara? Fazia bastante tempo que a gente não trocava ideia, assim, com outros programadores, assim, sem ser em horário de trabalho, né? E brigadão, cara, pelo convite. Foi bem bacana. Vou voltar aí, sim, e gosto de vir com... Vamos falar de coisa mais polêmica, que é o que eu gosto, hein? Eu gosto de ver nego me xingando no comentário. Gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast da ArcCode. Siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, ArcCode01, Twitter, Instagram, ArcCode. E estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. E é isso aí, não esquece de curtir, compartilhar. Deixa o joinha, gente! E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. E até o próximo episódio. Valeu, até mais. Desculpa, apertei a mãozinha achando que era o microfone. O Lucas falou que era insuportável almoçar comigo, mas é mentira, porque ele gostava muito dos meus papos. Altos papos. E assim, cara, eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Ele só queria vingança. Não, eu ia falar que... Tipo assim, tá. Bacana. Tá acabando a bateria aí, cara? Acho que acabou.